Bom, pessoal, dando continuidade, agora a nossa programação da tarde, nós vamos ter uma mesa bastante feminina. Essa mesa será virtual e as nossas 3 participantes estão em estados diferentes aqui do Brasil. Uma está no Paraná, outra está no Ceará e outra no Rio de Janeiro, mas vai ser bastante interativo, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, eu vou apresentar aqui as nossas palestrantes. Cada uma vai ter um tempo de fala de mais ou menos 20 minutos e depois a gente vai abrir para o debate, tá? Para discussão. Então, vamos lá. O tema de agora é mulheres e cuidados paliativos. Nós temos a Úrsula Guirot, a Sabrina Correia da Costa Ribeiro e a Silvana Aquino. A Úrsula, ela é médica, tem residência em anestesiologia com área de atuação e dor em medicina paliativa pela Associação Médica Brasileira, mestrado e doutorado em medicina pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutorado em bioética pela PUC do Paraná, pós-graduação em Direito Médico pela Escola Paulista de Direito, em Medicina Legal pela USP, MBA em Gestão em Saúde pela FGV. Atualmente, ela é conselheira do Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná, diretora financeira da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, da ANCP, e professora adjunta do curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná desde 2015. A Sabrina, ela é médica intensivista e emergencista, com área de atuação em cuidado paliativo, professora do curso Palio, da Associação de Medicina Interna Intensiva Brasileira, AMIB, e da plataforma internacional MedMastery, criadora e apresentadora do podcast Papo Paliativo e editora do livro Cuidados Paliativos no Paciente Crítico. A Silvana tem mestrado em sexologia pela UGF, especialista em psicologia oncológica pelo Instituto Nacional do Câncer, docente e tutora do curso de pós-graduação em cuidados paliativos pelo Américas IPMED, membro do Comitê de Psicologia de Oncologia e Pós-Graduação da ANCP, psicóloga com atuação em oncologia e cuidados paliativos, cuidados paliativos na população negra da Fiocruz. Sejam muito bem-vindas. Pode compartilhar a tela, doutora Úrsula. Sim, perfeito. Então, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu vou conversar com vocês dos aspectos mais genéricos a respeito de sexismo, né, que está na temática dos cuidados paliativos e a mulher. Bom, deixa eu trocar minha tela aqui. Bom, essa aqui sou eu, né, já fui apresentada. Geralmente nesse slide eu coloco que eu não tenho conflito de interesses, e eu confesso que eu fiquei até 5 ou 10 minutos agora há pouco me checando se de fato eu não tinha conflito de interesse nessa apresentação, né. Primeiro porque eu sou mulher e estou falando de uma temática da mulher e do fim de vida, eu estou viva, né. Então, basicamente por essa fala eu já tenho 2 conflitos de interesse, né. E terceiro, que também faz parte, então, queria contar para vocês o nosso livro, que foi lançado agora nos últimos dias, de cuidados paliativos, né? Tem cupom de desconto aqui na editora, tá aqui com Úrsula 20 ou Luciana 20 também, da qual as 2 palestrantes, além de mim, que estão na mesa, também fazem parte como autoras no livro. E também queria contar do Palicurso, que é um grupo de estudos focado em medicina paliativa para vocês. Também está o link aí na tela. Bom, tirando esses conflitos de interesse que eu já conto, assim, de ponto de partida, o ser mulher, falar de uma temática da mulher, né, estar viva e falar sobre questões a respeito da vida, da doença, da terminalidade, do fim de vida, e alguns conflitos de interesse de origem econômica, chego no ponto, então, do sexismo para contar para vocês. Qual que é o percurso, então, que eu pretendo fazer hoje, né? Eu vou falar um pouquinho do conceito, porque todo mundo acha que sabe o que é sexismo. Eu também achava quando comecei a estudar, né? Queria falar um pouquinho das nossas práticas assistenciais e a gente vai perceber que talvez sexismo é um pouco maior do que aquilo de bate-pronto que a gente pensa o que é e o quanto que ele está inserido nas nossas práticas assistenciais, e eu queria colocá-lo um pouquinho em contexto também. Então, esse é o percurso que eu vou fazer com vocês agora nos próximos minutos. Então, com relação ao conceito, sexismo é qualquer discriminação relacionada ao gênero, né? Só que não necessariamente ao gênero, e aí a gente vai começar a ter uma questão de várias intersecções, porque nem toda mulher é do gênero feminino, nem todo homem é do gênero masculino,
né? Nem todo mundo que nasce mulher permanece mulher, e assim vale para qualquer um dos sexos. Então a gente tem um intercâmbio muito grande, uma dimensão muito grande do que de fato é o sexismo. E a gente olha o mundo muito por um modelo muito binário, né, de mulheres femininas e homens masculinos. Isso pode ser realidade para um número de pessoas, mas não é para todo mundo. E a gente tende a olhar o mundo com a nossa temática, com os nossos óculos, né? Então, o sexismo, a gente vai tentar separar sexismo ou discriminação de gênero, porque não é necessariamente contra a mulher, mas às vezes contra uma discriminação contra, né, o gênero feminino. Então, ele é um preconceito ou discriminação baseado nesse gênero ou sexo. Então, vamos pensar já nesse contexto mais amplo de ponto de partida, né? Ele vai afetar qualquer um, homens ou mulheres, tá? Mas o ponto é que ele é particularmente mais documentado quando a gente está falando de minorias e de vulnerabilidades. Então, tende a afetar mais mulheres e meninas, mas também vai acometer qualquer minoria feminina. E a gente, como eu já falei, a gente reproduz um modelo muito binário de meninas, mulheres, né, femininas, e que não é necessariamente assim. O que eu queria já de ponto, sim, para a gente poder começar a conversar? A gente está com uma plateia, pelo que eu vi ali na câmera, de maioria de mulheres, né? Não sei se exatamente femininas, mas de maioria de mulheres. Então, para a gente não criar um ranço, às vezes, com relação à temática, e eu vejo que, às vezes, a gente acaba atraindo para uma temática como essa que eu vou falar, mulheres super feministas, inclusive, eu com meu lencinho feminista aqui verde, né? O ponto é que não se trata de ser feminista ou ser machista, né? E mais um ponto importante também não é guerra dos sexos. A gente não vai falar mal de homens daqui, não é isso, tá? Mas eu queria colocar uma luneta, um microscópio, em resumo, amplificar esse olhar, porque nós vivemos em uma cultura que tende a ter um olhar a partir do masculino, e secundariamente a gente olha para o feminino. Então, é olhar com isso e entender que o sexismo está entre nós. E também está, se ele está nesse recorte cultural, ele vai estar no nosso recorte também dentro da saúde. Por que não dizer dentro dos cuidados paliativos também? Então, a gente vai ter uma temática que nasce possivelmente do movimento feminista, mas eu não preciso ser feminista para enxergar o sexismo no meu dia a dia, tá? E também não é guerra dos sexos, tá? Acho que eu não vou partir para essa temática porque não é o nosso ponto, tá? E aí, o que a gente pode falar? Que o sexismo, ele está no nosso comportamento. A gente já tem o hábito de, se tem um homem e 10 mulheres, nós vamos falar os senhores. Então, ele está no comportamento, ele está na fala, ele está na língua. O sexismo, ele está na nossa cultura. Esse que é o ponto, né? Então, está na escrita, quando a gente fala um homem e 10 mulheres, a gente vai falar deles, né? Então, nas imagens, por exemplo, quando eu busco uma imagem, estava preparando aqui a aula para vocês e coloquei médicos, vinha basicamente imagens masculinas, não vem imagens de médicas. A gente precisa fazer essa busca específica para encontrar uma médica para colocar uma foto, né? Tá nos nossos gestos, tá no nosso xingamento, tá no nosso cultural, né? Tá na lei, tá na política, tá em práticas, ou seja, sexismo está entre nós. Tá? É isso que eu queria tentar trazer, e eu vou trazer alguns exemplos. Quando a gente vai, então, para essa temática específica dos cuidados paliativos, eu estou trazendo aqui algumas falas que são do meu cotidiano, tá? Imagino que seja do de vocês também, tá? Mas aqui eu coloco algumas temáticas que são reais, em que eu vi na minha prática assistencial enquanto anestesista, hoje paliativista, enfim, todas as minhas práticas, né? Um médico homem, né, que ele era relativamente jovem, falando para uma paciente que era uma mulher também relativamente jovem, ela na faixa dos 30, o médico na faixa dos 40, em que ele olha para ela e fala: nem é uma cicatriz tão grande assim, viu? Até onde eu sei, homem não tem uma mama volumosa, né? E homem também não tem uma experiência assim com as suas mamas como uma mulher tem, relacionada à sua sensualidade, sexualidade, um órgão relacionado à gestação e a alimentar uma criança, né? Então, a relação com o órgão que tanto homens e mulheres têm, que é a mama, tem um papel completamente diferente no corpo masculino e no corpo feminino. Então, não impede de um homem falar sobre uma cicatriz, mas ele já dá a qualificação sobre se essa cicatriz é grande ou pequena, talvez não faça parte do universo do homem. Desculpe, né? Aqui uma médica mulher falando para uma criança, chamando essa criança de gatinha, já trazendo um contexto aqui que a gente tem que estar um pouco atento, em especial quando eu estou num ambiente de cuidados em saúde, né? Gatinha, vai dar para usar um biquíni. Falando para uma criança que fez uma cirurgia abdominal super extensa, né? Então, de novo, a gente está pegando questões relacionadas à cicatriz, nesse item 1 e no item 2, e já qualificando e supondo que esta gatinha, ou corrigindo, esta menina vai querer usar biquíni, expor o próprio corpo, e vai ser uma preocupação de senso estético para ela.
né? Então, são coisas que a gente faz no dia a dia de maneira, eu vou colocar bem entre aspas aqui, inocente, mas que acontecem no nosso cotidiano, tá? Pelo menos 3 meses sem namorar, tá? Segura o marido, tá? Na verdade, essa frase era mais um toma cuidado, o contexto dela, né? Era uma médica mulher falando para uma mulher depois de fazer uma esterectomia, né? Uma ressecção pélvica bem extensa por um câncer de endométrio avançado, né? E segura o marido. Então, olha que tipo de preocupação. Eu nunca vi um homem falando para o segura a mulher, né? Mas a gente vê mesmo mulheres falando segura o marido, porque como se o marido não vai estar nem aí com a paçoca, porque a mulher acabou de fazer uma cirurgia super extensa, né? E essa daqui é uma pergunta que fazem recorrentemente para mim. Você tem filhos? Numa primeira conversa, quando mal perguntaram sobre se eu estou bem, se eu estou mal, bom dia ou boa tarde, você tem filhos? Como se fosse da minha obrigação. Eu tenho 45 anos, de uma mulher de 45 anos, ter filhos. E pouca gente sabe, mas que contexto que eu vou quando eu sou perguntada sobre ter filhos? Eu tenho um contexto de infertilidade, né? Contando aqui agora. Mas essa pergunta, ela vem às vezes na minha portaria, quando eu estou conversando com uma pessoa, só porque eu trombei no elevador do meu prédio, né? E essa daqui é uma pergunta que eu fiz para uma colega bem próxima minha, né, alguns anos atrás, e hoje em dia eu já consigo entender o quanto que eu também tinha falas extremamente sexistas, né? Nossa, seu marido e seu filho ficam bem quando você viaja? E uma amiga que viajava e viaja bastante, né? Era uma pergunta de curiosidade, era, nossa, como é que eles ficam? Mas eu entendo que essa é uma pergunta que não dizia respeito a mim, né? Hoje eu entendo, na época quando eu a fiz, talvez eu não entendesse tanto assim. Então, estou convidando vocês para fazer essas reflexões e esse percurso, porque isso daqui está entre a gente o tempo todo. E aí aqui são das primeiras figuras que eu localizei quando eu jogo, coloquei menina e menino, brincadeira de menino, vem esse garotinho fofíssimo, de azul, de novo, um estereótipo do branco, né? E que não quer dizer com a nossa realidade cultural brasileira, mas a criança branca, loirinha, com a sua bolinha de futebol. Meninas também jogam futebol, né? E a menina que está sendo convidada a viver uma vida de fantasia, a brincar de princesa. De novo, nada contra brincar de futebol e brincar de princesa. A questão é que a gente está ensinando essa menina que a brincadeira dela é de princesa, é brincar de casinha, esperar que o príncipe a resgate numa torre, enquanto a gente está ensinando que os meninos podem ser livres e podem brincar de futebol e ter, enfim, a sua diversão, né, completamente separada. Então, as ideias sexistas estão ligadas com esses papéis de gênero na sociedade. Se essa menina quisesse brincar de futebol, ela vai ter que vencer uma porção de barreiras até conseguir jogar futebol. E se esse garoto quiser brincar de princesa, ele vai ter que vencer tantas barreiras quanto essa guria, talvez um pouquinho mais, para querer brincar de futebol, para querer brincar de princesa. Então, a gente está falando sobre definir o papel de homens e mulheres, como eles devem se comportar numa sociedade, dentro de uma idade que eles não estão nem aí preocupados com os papéis de gênero na sociedade. Então, nós, adultos, que estamos ensinando para as próximas gerações quem que eles devem ser numa sociedade. E aí, parodiando um amigo meu que fala isso, homem machista não cria filho, né? Porque o homem machista não está presente na criação das crianças. Quem cria um menino machista muitas vezes somos nós, mulheres, né? Então, para a gente ficar um pouquinho mais atento sobre isso. Então, e o que seria esse sexismo ambivalente? Aqui eu já estou saindo desse panorama social, cultural, eu estou vindo mais já para pesquisas científicas, né? Existem uma porção de questionários e pesquisas em que eles começam a colocar o sexismo nesse modelo de ambivalência, né? Tem muito mais classificações, mas eu trago essa porque eu acho que essa daqui talvez seja a mais simples para a gente ficar bem atento. Quando eu estou falando de um sexismo hostil, esse aqui é fácil de perceber. Isso aqui é bem fácil, na real, de perceber, né? É aquela atitude negativa em que eu falo, não, não, mulher não é capaz para fazer isso daqui. E esse daqui já tem um ranço hoje em dia, né? Isso daqui é fácil de identificar e a gente rechaça essa criatura que fala, né, essa atitude negativa de esse trabalho não é para mulher, né? Ele vai considerar a mulher um ser inferior, né? É antipático esse discurso. E esse daqui, eu diria que ele é fácil, mas esse daqui, ele existe e ele está num gueto. Né? Alguém continua falando que mulher não serve para isso e que homem talvez não serve para outro tipo de trabalho. Minha preocupação maior, ele está talvez nesse sexismo benévolo. Esse daqui, eu digo que ele é importante porque ele é violento, né? Mas ele é mais fácil de ser rechaçado, ele não é conveniente em 2023. Agora, o benévolo, queridos e queridas, ele acontece absolutamente o tempo todo. É aquele colega, homem ou mulher, não importa, que ele vai falar, vai lá, querida, fala com essa pessoa porque você tem mais jeitinho, né? É quando alguém começa a falar não sobre a sua capacidade cognitiva ou técnica, mas simplesmente pelo fato de ser mulher, você talvez faz uma tarefa melhor, seja no trabalho, seja em casa, seja na sociedade, né? E qual que é o problema desse sexismo benévolo? Porque ele é
ele é travestido de gentileza, ele é travestido no eu segurar uma porta para você passar, mas eu vou olhar a sua retaguarda quando você passa, né? Esse sexismo benévolo é aquele que me preocupa talvez um pouco mais. Porque esse daqui, às vezes, a gente tem até dificuldade de falar que você está sendo sexista e alguém vai falar para você, mas eu fui tão gentil com você. Então, o que eu queria tentar que vocês percebessem é que esse da atitude negativa, ele é fácil de encontrar, mas ele é violento. Ele é fácil de enxergar, mas ele é violento. A gente tende a rechaçar mais fácil, né? Mas ele tá lá e ele tá no gueto, tá? Agora, esse benévolo, ele aconteceu hoje com todas nós, tá? Esse aqui alguém deixou você passar, esse daqui alguém falou para você, tô falando aqui do meu prédio, talvez alguém manobrou meu carro, porque manobra melhor do que ela, né? Só que eu manobro muito bem meu carro. Essa que é a questão. Eu não preciso desse tipo de gentileza. E esse tipo de gentileza, ele vem com mais coisas. Ele vem com uma desqualificação do feminino quase que o tempo todo, como se eu fosse frágil ou incapaz para algumas atividades, né? E aí eu sempre pergunto, a gente vai combater ou a gente vai conscientizar? Porque combater, a gente não traz amigos. Se eu faço um discurso de briga falando sobre o sexismo, eu não trago amigos. Eu vou continuar só com as mesmas amigas feministas que estão tão incomodadas quanto eu. Então, eu falo muito mais sobre uma linguagem de conscientização, mas cá entre nós, todos nós enchemos o saco de vez em quando, né? Mas o combater acaba sendo uma atitude que ela é necessária, só que talvez ela não traga tanto fruto quanto a conscientização. Então, fazer isso que eu estou fazendo aqui e convidar vocês para se multiplicarem nos próximos dias e semanas, por exemplo, na escola, e quando eu falo escola, eu estou falando da escola das crianças, dos adolescentes, eu estou falando da escola dos adultos, eu estou falando das faculdades também, né? Então, quando a gente separa as pessoas por brincadeiras ou por atividades, basicamente porque eles são homens ou mulheres, ou até eu trago aquele estereótipo de especialidades na área de saúde que são mais masculinas ou mais femininas, né? A gente separa os profissionais, a gente já tem, assim, de antemão, algumas expectativas sobre quem é que vai procurar um tipo de atividade ou outra, né? E aí é quando a gente tem que falar, não vamos conscientizar, não todo mundo vai fazer rodízio nessas funções, porque são funções masculinas e são funções femininas, não importa, né? Quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando de atribuição igual. E galera, isso aqui nem sempre é gostoso, né? Atribuições iguais significa pegar no pesado, como todo mundo, tá? Então, quando a gente está brigando pelo nosso lugar ao sol, a gente também está falando de coisas que às vezes não são tão gostosas. Então, lembrem daquele sexismo benévolo, né? Ah, é um trabalho braçal mais pesado? Talvez a gente tenha que fazer também, né? Óbvio que vai distribuir por força. Eu sou uma mulher forte, beleza, vou lá carregar também junto com outras pessoas, né? Enquanto que outras pessoas mais franzinas talvez não vão fazer esse trabalho. Mas eu estou falando de funções, de peso, de atitudes e de atividades. E quando eu estou falando isso, estou falando sobre posições e salários, né? E aí basta olhar para as nossas lideranças, e aí eu estou falando de qualquer liderança, como nós temos mais chefes homens do que chefes mulheres, né? E isso talvez é fruto de toda uma trajetória histórica, de toda uma trajetória em que várias das mulheres não se sentiram capazes, algumas mulheres pararam para engravidar e ter filhos e perderam oportunidades nesse retorno do local de trabalho, né? Então a gente está falando de uma sequência de equívocos em que a gente não está dando esse local para os homens e para as mulheres e colocando em pé de igualdade na sociedade, tá? Então a gente precisa de mais lideranças femininas. Agora, não lideranças femininas simplesmente porque elas são lideranças femininas, mas ter uma história de trabalho que me faz chegar num papel de liderança tão compatível quanto os outros, entendendo que biologicamente só mulher pode engravidar. Então, talvez a gente vá parar um tempo para engravidar e ter filhos. Só que o fato é que a gente precisa ter esse espaço exatamente igual e trabalhar de igual e ter esse reconhecimento igual. Bem uma examinada, os nossos chefes, na sua maioria, são masculinos, são homens, tá? E em casa não pode ser muito diferente, né? Eu brinco que todo mundo que suja prato é capaz de lavar. Todo mundo que suja a própria roupa é capaz de lavar. Então, a gente pode até dividir as nossas atividades em casa. Então, tá bom, um lava roupa, o outro lava louça. Eu não passo roupa, mas enfim, tem que tirar a roupa da máquina, tem que tirar a roupa do varal, né? Então, se a gente é capaz de sujar, a gente é capaz de limpar. E isso é uma atribuição que a gente ensina desde hoje para as crianças em casa, passando pela adolescência, pelas atribuições, e não poupando um feminino e um masculino, né? E eu moro do lado de uma escolinha infantil. Esses dias eu passei, as crianças estavam brincando com umas bolinhas pequenininhas e algumas tinham ultrapassado o limite do portão. E foi muito curioso, né? Veio um garotinho pegar a bolinha e aí eu só peguei a bolinha que tinha passado o portão para devolver para a criança dentro da escolinha, né? O garotinho olha para mim, pode jogar aí, né? Eu não conheço a criança, não sei o contexto, mas na minha cabeça já foi para um lugar de. Ele está acostumado a falar, pode jogar aí. Enquanto eu imagino que uma menininha talvez tivesse vindo pegar as bolinhas e tivesse levado para o cestinho, né?
Eu não sei, eu estou supondo, mas o quanto que isso me faz pensar que a gente ensina desde cedo para as crianças que o trabalho doméstico, a organização e tudo o que a gente faz ele tem que ser dividido de igual para igual, nos termos de diversão e nos termos de responsabilidade, né? Eu brinco, adoro essa figurinha com essa fala ao lado, né? A gente não quer só ter diversão, né, nós meninas, a gente quer ter direito aos nossos direitos humanos fundamentais, é só isso. Se eu trabalho, se eu estudo, eu quero ter minha representatividade na sociedade, com obrigações e com direitos. E o que eu vejo quando eu começo a conversar com as mulheres que trabalham comigo, próximas ou longe, né, mas quando a gente começa a fazer essas trocas, e aqui a Sabrina, que está com a gente aqui na fala, em que a gente já teve várias trocas desse universo e teremos outras ainda, né, a gente vê um universo de culpa quando a gente se posiciona, né, porque a gente briga por um espaço, depois a gente tem vergonha de ter cobrado por esse espaço. Eu não sou mãe, mas quando eu converso com as minhas amigas mães, muitas delas falam sobre um universo de culpa, culpa e mais culpa. Então, culpa por um espaço, aí consegue esse espaço, eu tenho que deixar o filho em casa, e tenho culpa por não cuidar da minha casa. Quantos de nós que estamos aqui hoje que já não pegamos o celular para dar uma olhadinha em casa e estou preocupada porque eu estou fora de casa o dia inteiro para organizar uma compra, para organizar um encanador, para pensar na reforma que tem que fazer? Ou seja, a gente está o tempo todo aqui no trabalho e em casa e com as obrigações domésticas. Isso é uma bagagem, uma carga mental absolutamente o tempo todo. E às vezes o nosso autocuidado fica de para lá, né? A gente acaba não priorizando isso tudo, e isso traz um cansaço, uma fadiga e um adoecimento, é um fato, né? Eu sou professora universitária, eu vejo várias alunas me perguntando se dá para ser mulher e ser anestesista, fisicamente dá, problema nenhum, uma mulher entuba, faz hack, faz tudo, né? Mas não, a pergunta vem travestida de eu estou preocupada se dá para casar e ter filhos e ser médica anestesista. Né? Então, algumas mulheres estão fazendo escolhas basicamente porque são homens ou mulheres, pensando se uma profissão permite que elas casem e tenham filhos. Agora, eu nunca respondi para um homem, para não dizer nunca, eu tive uma conversa muito boa, uns 15 dias com um homem, como é que é a minha vida, mas a pergunta jamais veio sobre filhos ou casar, veio sobre qualidade de vida. Né? Então, mulheres parece que estão escolhendo carreiras baseado em ser mulher e se dá para casar e ter filhos, enquanto que homens não estão fazendo essa pergunta na maior parte das vezes, né? Então, fiquem muito atentos às suas parceiras e parceiros, e esse é o único da história que dá para a gente escolher, né? Pai, a gente não escolhe, pai, mãe, nem filho, mas a gente educa, a gente fala os nossos desejos, enquanto que parceiro e parceira é o único que a gente pode escolher nessa história toda. Então, escolha direito, né? E saiba se livrar também quando essa escolha não for adequada. E pense nas parcerias também, os seus amigos, os seus colegas profissionais que estão com vocês nessa trajetória. A gente só quer ter direito aos nossos direitos humanos fundamentais. A gente não está pedindo nada além disso, tá? Então, entendendo esse contexto todo do sexismo, a gente está entendendo que ele é cultural e ele é estrutural. Ele está entre nós, tá? Ele tem uma bagagem histórica gigantesca, tá? E alguns livros dizem que talvez tenha um caráter genético, né? Bichinhos brincam com brinquedos talvez diferentes dos bichinhos fêmeas, né? Então a gente tem talvez uma questão biológica e genética que ela é autoperpetuada, mas completamente misturada e talvez muito mais importante, moldada pelo nosso contexto histórico-cultural, levando ao sexismo estrutural. Esse é o fato. E aí, o que acontece quando a gente vai para a área de saúde, quando a gente fica doente, o que acontece com isso tudo, né? Esse daqui é um estudo, a gente tem uns casos que foram gravados, não vou entrar em minúcias dessa pesquisa, tá? Todas as pesquisas que eu estou apresentando, elas têm esse QR Code, se alguém quiser, basta pegar a foto aqui desse QR Code, ou pode me pedir que eu mando também depois, não tem problema, tá? Meninas viram os mesmos vídeos que os meninos, na verdade são médicas em formação e médicos em formação, né? Da Universidade de Stanford, lá na Califórnia. Mulheres enxergaram nesses vídeos muito mais microagressões do que os homens enxergaram, tá? Dependendo aí de qual microagressão a gente falava, com um P que variava de extremamente significativo, né, até perto de 5%, 0,042, ou seja, as mulheres enxergaram microagressões, enquanto que os homens não enxergaram. E não é porque eles estavam com os óculos desajustados, é porque só enxerga quem vive esse tipo de coisa, né? Para quem não vive, a gente precisa contar. Então, só fazendo um pouquinho de barulho sobre sexismo para contar que ele existe para as outras pessoas. E aí, essa é uma das frases da conclusão desse artigo: o privilégio é muitas vezes invisível para aqueles que o possuem, né? Então, quem vive no privilégio acha que todo mundo vive a partir daquele degrau que ele mora, né? Enquanto que o preconceito e a discriminação são facilmente aparentes para aqueles que os vivenciam.
tá? A gente vê o preconceito. Quem não vive, talvez veja muito menos. A gente precisa ser alertado. E aí, como eu ouvi de um homem, com a primeira vez que eu dei essa aula em um congresso, né, como eu ouvi de um homem, né, ele falou, eu sou um machista moldado para a minha sociedade atual para enxergar as necessidades feministas. Então, veja, a gente tem que ensinar, a gente tem que educar os meninos para que eles enxerguem o sexismo, porque eles não estão vivenciando, talvez eles não enxerguem. E não é pobre deles, eles também têm que fazer um esforço para enxergar, né? E a gente tem que fazer um esforço para ensinar. Esse daqui a gente começa a tocar algumas sessões, algumas questões assim do feminismo que incomodam um pouquinho, né? Congresso da Associação Europeia de Cuidados Paliativos. Eles foram examinar como é que estavam acontecendo os convites para as mesas. E aí a grande parte que está ali na conclusão, né, do artigo, aquela que quando a gente lê só o abstract na internet, a maioria dos palestrantes do IAPC 2016 era mulher, 73%. Parabéns, palmas. Só que quando você vai ler o artigo, você sai só do resumão do artigo, o que a gente consegue ver, né? Essa é a média, quando a gente pega todas as sessões. E aí eles incluíram os trabalhos apresentados, os trabalhos orais, os pôsteres, incluíram todas as sessões. Então, beleza. Tem 73% de participação feminina como autoras nas sessões. Vamos esmiuçar essas sessões? Quando a gente vai na proporção, né, de comunicações livres, 78% de mulheres. Nas sessões temáticas, as mulheres eram metade das palestrantes. Em 2016, teve um convite, né, para a plenária que foi um homem. Ok. De 2012 a 2016, apenas 6 dos 23 convidados, né, para a plenária eram mulheres. Ou seja, nas sessões principais, a gente continua tendo os homens como seus principais palestrantes. A gente pode ser maioria, mas a gente está na retaguarda. A gente não está nas sessões principais. E aí agora eu vou para um slide incômodo, que para mim ele é bem incômodo também, né? Um congresso importante que a gente teve em cuidados paliativos, né? A gente teve dos palestrantes, dados públicos, né? 60% mulheres e 39% homens, tá? Enquanto que na NCP, em 2022, final do ano, a gente tinha 80% de mulheres e 20% só de homens. A gente ainda tem muito palestrante homem, tá? Se a gente colocar um holofote só nas mesas de abertura, nas mesas principais, esse número a gente vai ver que tem assim uma proporção bem significativa de homens. E aí eu dei uma batidinha de olho só na programação deste evento aqui, né? E, de novo, mesas que tinham 3 mulheres como essa, eu pontuei 3 vezes, tá? Então, eu peguei só pelos nomes, aparentemente nomes femininos e aparentemente nomes de homens e de mulheres. Não fiz o recorte de gênero, até porque a programação não me permite fazer esse tipo de recorte, né? A gente tem 56% de homens e 43%, perdão, de mulheres, né? E 43% de homens. Então, não quer dizer que a gente tem que fazer uma equiparação, não é uma reparação social, não é isso. É só estar atento, é perceber que talvez algumas mulheres, mesmo a gente sendo maioria em cuidados paliativos, a gente não alcança, às vezes, as mesas principais. A gente ainda dá um local, um privilégio para algumas pessoas que não pararam para engravidar, que não pararam por outras questões relacionadas todo ao universo feminino, e a gente ainda privilegia muito os homens. Agora, por que as mulheres não estão estudando? Por que as mulheres não alcançam esses papéis de liderança? Aí a gente tem um recorte bem significativo para conversar, né? Então, queria contar uma história, né, que aconteceu também no nosso congresso do ano passado. Eu chamo que é o curioso caso da fulana e do doutor fulano, né? Uma mesa super importante, com temáticas super significativas, uma sala abarrotada, né? No final, na hora das perguntas, a fulana era chamada de fulana, né? E às vezes só de fu, porque é o apelidinho ali que o nome dela permite, enquanto que o fulano, o homem, né, era chamado de doutor fulano, né? Os 2 palestrantes são famosos, os 2 fizeram aulas incríveis, nenhum dos 2 era médico, então para não dar esse recorte do doutor e doutora, os 2 também não eram juízes para dar esse recorte de doutor ou doutora, tá? Ambos fizeram o mesmo curso de graduação, né? Ela divulgou o doutorado, tá? Foi lido pela banca, né? Assim como a Carla leu o meu, né? Ela foi divulgada como doutorado, ele com mestrado na mesma área. Então, se fosse para atribuir um papel de doutor simplesmente pelo título, ela era doutora e ele não era doutor. E aí, quando essa conversa chegou até mim, né, e algumas pessoas vieram falar, algumas bateram palma de, uau, Úrsula, você enxergou isso e você está falando sobre isso, né? E o que eu ouvi foi, mas a gente é mais amiga dela, ele é muito formal,
né? E Úrsula, você foi injusta. Ou seja, gente, olha o sexismo só nessa fala, porque se a gente é mais amiga dela, mas o que que me impede de, enquanto ela está num local de liderança, fazendo uma palestra, talvez lá ela seja a doutora fulana, assim, né? E ele pode ser o doutor fulano, não tem problema nenhum, né? Mas por que que ele é formal, então ele merece ser chamado de doutor, e ela perde o título de doutora só porque a gente é mais amiga dela, né? Então, e aí eu fui taxada de injusta, né? Por algumas pessoas falando, você está sendo injusta. Não, gente, a gente está falando de atribuir papéis de liderança e o respeito disso tudo, tá? Eu acho que esse que é o ponto. Então, fiz uma revisão agora, nesse final de semana, ainda para preparar essa aula, tá? Quando a gente faz uma busca bem básica sobre sexismo e só a palavra paliative, a gente encontra 19 artigos aqui sem limite histórico, pessoal. É óbvio que eu preciso falar de gender disparities, eu preciso usar outras palavras para falar sobre sexismo, mas assim, essa é uma busca só básica, mesmo para mostrar para vocês o quanto que o recorte de sexismo em cuidados paliativos ele ainda é muito pequeno do ponto de vista científico, né? E se eu separar só por 2023, ou seja, o que foi publicado esse ano, a gente tem só 3 artigos, sendo que um eu não entendi muito bem porque que cai nessa busca, porque ele não é exatamente um artigo relacionado, tá? Então, basicamente, a gente tem 2 artigos em 2023. Bom, do artigo mais legal que a gente tem dos últimos tempos, foi publicado agora em 2023. Esse aqui é um que eu consideraria fortemente vocês darem uma lidinha, porque traz esse holofote do cuidado paliativo, do sexismo em cuidado paliativo, tá? O que que ele coloca pra gente? Ele separa 600 e tantos artigos, aí ele vai tirando os que são duplicados, os que fogem da temática, os que não atingiram os critérios das autoras, reforço, 2 autoras para esse artigo, né? E aí elas colocam em 5 grandes grupos, né, do que elas conseguiram enxergar dessas temáticas, desses artigos todos. Então, sobre a situação, mulheres são mais sozinhas, elas são mais viúvas, elas moram num teto mais sozinhas, né, e por conta delas estarem sozinhas e arcarem com todo o gasto doméstico, elas também têm menos poder aquisitivo, tá? Sobre manejo de... Então, esse é um grande núcleo que ele encontra sobre os artigos, né? Outro núcleo que ele encontra é o núcleo de manejo de sintomas desconfortáveis, né? As mulheres relatavam mais sintomas, mas elas eram menos ouvidas. E como que as autoras atribuem isso? As mulheres relatavam mais dor, fadiga e náusea do que os homens, em comparação ali a alguns artigos. Embora esse dado não estava tanto no prontuário, né? Então, ele acaba, se a gente faz uma análise retrospectiva de dados, a gente acaba não valorizando isso tudo. Reflexo de que se uma mulher reclama de um sintoma, ela tende a ser menos ouvida, isso é menos registrado em prontuário, e isso vai parar menos nos nossos números e nas nossas coletas de pesquisa. Olha que dado significativo e importante, né? Quanto ao contexto de cuidados, mulheres estavam mais com os médicos generalistas, problema nenhum até aqui, tá? E homens estavam mais com os especialistas. Problema nenhum se a gente partir dessa temática. A questão é que, assim, mulheres entendiam que não tinham cura e não queriam ser um fardo muito mais cedo, então elas tinham seus tratamentos voltados para a cura reduzidos muito mais precocemente. Enquanto que os homens tinham um paradigma da cura, da cura, da cura, e ficam com o especialista recebendo intervenções por muito mais tempo, de maneira geral, e uma revisão sistemática, tá bom? Sobre preferência de local de cuidados, mulheres ficavam assim muito preocupadas em não serem um fardo, pediam para ir para uma instituição de longa permanência muito mais precoce do que os homens. Enquanto que a gente tem uma questão financeira, e lembrando que a gente tem uma questão financeira com perda de poder aquisitivo. Então, provavelmente uma correlação bem importante entre perda de poder aquisitivo, não querer ser um fardo e ficar asilada mais precocemente. Enquanto que os homens, eles queriam ficar em casa e receber os seus cuidados, e eles não colocavam muito no escopo de quem é que vai cuidar de mim. Alguém que se vire para cuidar de mim, tá? E sobre os cuidadores, as mulheres cuidadoras relatavam uma sobrecarga muito importante, tá? Aqui, essa última unidade dos cuidadores nesse artigo eu achei meio forçada, porque foge um pouquinho da temática do artigo, mas enfim, o que eles trazem sobre uma sobrecarga física e emocional muito mais importante para as mulheres. Aqui vou dar só uma passada, são outros artigos e materiais bem importantes para a gente observar, né? Esse livro aqui, O Imperador de Todos os Males, é um livro bem interessante que eu sugeriria que vocês tivessem acesso em algum momento, né? Várias histórias relacionadas com os cuidados em saúde, mas um capítulo em especial que fala sobre as mastectomias é um capítulo muito interessante. E que aí o bom cirurgião é aquele que tira mais mama. Perda de função é um negócio muito secundário, tá? Assim, no começo da história das mastectomias. E pensem que algumas são feitas antes da era da anestesia, inclusive, tá? Muita disfunção, tá? Mas muita disfunção. Bom cirurgião é aquele que tira mais retalho, tira muito mais. Às vezes morre, mas assim, morrer fazia parte, né? Então,
homens cirurgiões, mulheres com câncer de mama, que é um câncer absurdamente incidente ainda na população feminina, né? E uma questão, assim, de perda de função e cirurgias amputantes, assim, muito, muito grandes, né? Então, a gente tem raízes históricas em cirurgias femininas. Né? Então, ter este olhar e entender, e pensando que se a gente acabar tendo muitos profissionais de saúde que vêm do universo masculino, então as opiniões e para onde as questões acabaram evoluindo, acabam tendo também esse viés do feminino e do masculino. Né? E aqui eu estou falando de um câncer que é essencialmente da mulher, essencialmente do feminino. Não que o homem não tenha câncer de mama, mas um número muito menor, né, perto das mulheres. Aqui a gente está falando de, também comparando questões dos cuidados paliativos de homens e mulheres e necessidades, né? Fazendo um baita resumo desse artigo, também um artigo bem legal, né? Mulheres, estratégias de enfrentamento, buscando formas de enfrentar as suas questões com muito mais fortes do que os homens, assim, os homens mostravam uma estratégia de enfrentamento um pouquinho mais frágil. Mulheres precisavam conversar muito mais para entender melhor o que estavam passando. Talvez típico nosso mesmo, a gente quer entender um pouco mais, né, sobre o que está acontecendo. A gente tende a verbalizar e a sentir e não ter tanta vergonha de falar sobre esses sentimentos todos. Tem um alfabetismo emocional um pouco melhor do que o masculino de maneira geral, né? E ativava uma rede de apoio para tomar a decisão. Ou seja, eu pergunto para o meu filho, para minha filha, para o meu pai, para minha mãe, para o meu marido, para minha amiga, para todo mundo para tomar uma decisão. Enquanto que os homens confiam no suporte, ou seja, você que me cuide, isso sempre estava presente, né? Expectativa de ser cuidado em casa, e de novo, quem é que vai cuidar de mim que se vire, mas eu quero ser cuidado em casa, né? E o homem pensando sempre numa preservação da própria autonomia, enquanto que mulheres não queriam ser um fardo para absolutamente ninguém. De novo, o recorte do sexismo durante o adoecimento. E a gente vê isso no dia a dia, né? É uma mulher adoecida que quer ficar boa para ir embora para casa logo, que está sempre preocupada com o trabalho doméstico, que não quer dar trabalho para ninguém, enquanto que o homem recebendo um pouquinho mais de atenção, né? Parando de trabalhar e recebendo o cuidado da família. Gente, de novo, eu não estou falando de guerra dos sexos, não é isso, mas é um panorama cultural e social. É mais ou menos isso que eu queria falar. E isso não serve para absolutamente todo mundo, né? Tem alguns homens que têm as estratégias aqui próximas daqui, mas se a gente for colocar em dois grandes grupos, entendendo uma maioria, tende a estabelecer esses rótulos que eu trago para vocês aqui. Né? Então, a pergunta que eu faço é que valores que a gente está levando para a sociedade, né? E para os cuidados paliativos, quando a gente está falando de questões de cuidados paliativos aí de maneira geral. A gente fala, às vezes, fica bem para cuidar da família, né? Você tá tão preocupada com as questões do lar, de casa, né? Tô com uma amiga que vai fazer uma mastectomia profilática, né? E essa minha amiga contando de toda a organização que ela está fazendo na casa dela, porque o marido não participa muito dos cuidados domésticos, né? Então, médica, com algum poder aquisitivo, podendo tomar as suas decisões, mas ainda assim quer ficar bem para poder cuidar de casa, né? Hoje seu filho vem ver você, vamos te arrumar. Essa frase a gente ouve na enfermaria o tempo todo, né? Você tá bonita, né? A gente faz esse reforço positivo sobre a beleza física das pessoas. Legal, adoro ser chamada de bonita, mas assim, da onde que nasce esse paradigma, né? Por que que eu preciso ser falada que eu estou bem, que eu estou bonita, para me sentir bem, né? A gente não fala isso para homem, o senhor tá bonito hoje, né? A gente fala para mulher, né? Sobre mulheres que perderam os cabelos, questões relacionadas à quimioterapia, você ficou bem de cabelo curto, né? Gente, ninguém, se quisesse cortar o cabelo, eu corto. Eu tô perdendo o cabelo por conta de um tratamento. É diferente. Qualificações a respeito das cicatrizes femininas, né? E tentando, às vezes, desvalorizar as questões aqui do se tá doendo ou se não tá doendo para alguma coisa. Então, quando a gente vai para um recorte do sexismo no universo brasileiro, a gente praticamente não tem artigo, tá? O que a gente tem muita coisa sobre talvez necessidades de cuidado, sobrecarga do cuidador e por aí vai, e recortes de gênero, recortes de classe, outros recortes, né? Mas este pano de fundo ocidental desses artigos que não são brasileiros, né? Talvez eles estejam por aqui. Eu estou me propondo a estudar, eu estou começando a linha de pesquisa em sexismo e questões do adoecimento grave. Convido todo mundo que quiser estudar para mandar uma mensagem, para participar, para a gente pensar em alguma coisa junto, porque a gente tem muito pouca ciência brasileira, tá? E aí, de considerações finais que eu queria deixar para vocês, que o sexismo, ele existe, só não vê quem não quer enxergar, tá? E eu brinco que depois que a gente enxergou o sexismo, que a gente enxergou as questões de disparidade de gênero, não tem como desver, tá? Não tem como desver. Eu fui num bar ontem, a atendente era mulher, mas quem estava no caixa era um homem, né? A gente vai fazer um trabalho, quem que é o líder? Acaba sendo um homem, né? E quando a gente tem locais bons para ocupar, então, se eu quero ocupar um local de atendente, está tudo bem. Agora, se esse é o emprego que me resta, não está tudo bem, né? Então, não tem como desver as questões do sexismo depois
que a gente enxerga. Eu brinco que não tem como desver depois que a gente viu, né? De novo, não é ser sobre ser feminista ou machista, mas é fato que isso vai nascer de uma seara feminista, né? Porque os homens não vão começar a perder o seu local de privilégio, de livre e espontânea vontade. A gente vai ter que mostrar e galgar esse local. Então, eu quero ter um espaço para ser líder, eu não quero que me deem isso, eu quero poder ser, porque eu tenho competências para tal, né? E aí que eu chamo quem é que quer desbravar comigo esse cenário, tá? Não sei se a gente vai ter tempo para uma discussão tão ampla, mas eu deixo aqui o meu contato, e-mail e rede social, tá bom? Aqui tá a minha rede social, se quiser, fiquem assim super à vontade para entrar em contato. Essa é uma temática que assim absurdamente me encanta, então fiquem à vontade para fazer contato e eu tô por aqui. Passo a palavra para as meninas agora, para a Sil e para a Sabrina. Bom, depois dessa fala da Úrsula, acho que a gente sai daqui com certeza pensando, né, e considerando diversos aspectos que nos atravessam de forma muito semelhante, né, em muitos cenários, né, que a gente se revisita e se reconhece, né, em muitas falas que a Úrsula trouxe brilhantemente para nos provocar essa tarde. E a minha intenção é provocar da mesma forma, né, sem entrar num discurso bélico, nada desse tipo, mas algo que traga naturalmente um desconforto mínimo, né, para que a gente saia daqui pensando sobre outras camadas que podem ser adicionadas ao que a gente chama de recorte, quando a gente fala em saúde, né. A minha intenção, então, é falar um pouco da perspectiva do cuidado paliativo, pensando na mulher negra e pobre, né, de que forma que isso se reflete nas nossas práticas, né, de que maneira isso aparece no cenário assistencial que a gente transita, né, durante todo o tempo, e, sobretudo, sobre a realidade dessas mulheres, né, como é que elas chegam e de que forma é que elas são vistas quando assistidas no sistema de saúde, seja ele público ou privado. Eu começo a fala, então, resgatando uma fotografia, né, na verdade, uma divulgação, já que a gente está no mês de outubro, né, e além das questões do Outubro Rosa, tem um pouco de implicância com as questões dos meses comemorativos, né, embora eles também possam ser utilizados para ampliação de consciências, né, o que a gente vê normalmente não é exatamente o emprego, né, desse período para pensar determinadas realidades de adoecimento, com o intuito real de aprofundar as situações que permeiam, né, o que é estar doente no Brasil no século XXI, com dificuldades que já são arrastadas de longa data, né. E aí, quando a gente pega o mês de outubro também, que é o mês que a gente celebra o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, a gente acabou de fazer a celebração muito recentemente, né, o tema, inclusive, da semana traz à tona, né, a temática que foi escolhida para essa reflexão, que são as comunidades compassivas. Eu vou um pouquinho atrás e resgato essa fotografia que foi do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos de 2016, que é o dia 8 de outubro. O tema naquela época era Vivendo e Morrendo com Dor, isso não precisa acontecer. E aí, quando a gente olha para essa foto, né, a gente vê uma foto que é bastante recorrente no cenário do adoecimento, quando a gente pensa em realidades que são, de certa forma, desguarnecidas de uma assistência em saúde, desabastecidas da presença do poder público, do Estado, né, e que tem as suas características regionais. Nesse caso, a gente não tem uma fotografia retirada no Brasil, mas uma fotografia tirada no continente africano, e que reflete também as diversas mazelas pelas quais milhares de pessoas atravessam, especialmente quando vivenciam uma doença grave. E a foto, né, nessa divulgação do Dia Mundial de Cuidados Paliativos, é uma mulher negra, né, amparada por dois braços, por duas mãos que encostam, né, que tocam o seu corpo, um corpo que historicamente foi negligenciado pelo próprio processo da colonização, né. Então, quando a gente olha para essa fotografia, Viver e Morrer com Dor, em pleno 2016, e pensa que a proposta é que a gente possa refletir para que isso não aconteça, a gente não se dá conta do quanto isso ainda acontece, o quanto isso ainda é presente, real, faz parte do dia a dia da realidade da saúde brasileira, especialmente quando a gente pensa no Sistema Único de Saúde, né. Então, pode passar, por favor, a próxima tela. E aí eu vou pegar, né, para poder fazer uma comunicação com essa imagem, um dado histórico bastante relevante, né, que eu não sei se todo mundo conhece,
a Úrsula possivelmente deve conhecer, porque fala, né, de um dado histórico relevante para pensar o cuidado em saúde da mulher, né, mas uma fase em que a mulher, e quando se fazia dentro de uma leitura, uma associação com raça, né, a gente não entendia, né, ou não se concebia uma mulher negra como mulher, né. Concebia-se uma mulher negra como propriedade do seu senhor, né. Eram mulheres que não tinham a oportunidade de serem sujeitas de sua própria vida. Elas eram propriedades privadas de pessoas que se apropriavam da terra, né, portanto, dos corpos que não eram vistos e reconhecidos como corpos autônomos, independentes, capazes de gerir seu próprio cuidado, né. Eram corpos submetidos, né, corpos subalternos, que de alguma forma não eram reconhecidos como humanos. E aí é muito chocante pensar que, em nome dessa construção social, né, sobre a qual a gente forjou a sociedade brasileira, né, e que nesse caso aqui não é um recorte no Brasil, mas nos Estados Unidos, que um médico possa ter sido reconhecido e nomeado como pai da moderna ginecologia, o senhor James Marion Sims, se utilizando de um corpo de uma mulher negra para aperfeiçoar uma técnica cirúrgica para a reparação de uma fístula vésico-vaginal em caso de complicação de trabalho de parto prolongado. Vejam, esse médico, ele até 2018 tinha uma estátua em sua homenagem no bairro do Brooklyn, nos Estados Unidos, né, como alguém que era tratado com grande reverência por ter sido alguém que aprofundou os estudos e avançou na tecnologia de se pensar o cuidado cirúrgico, né, no corpo de mulheres grávidas, mas se apoiando no corpo de uma mulher negra que era utilizada como cobaia para que ele pudesse desenvolver então e aperfeiçoar a sua tecnologia. Então, nos experimentos que ele realizava, né, para melhorar e aperfeiçoar a sua técnica, ele não utilizava anestesia, porque segundo ele, e aí eu não sei de qual instituto que ele utilizou essa referência, que tipo de ciência, né, ele empregou para poder chegar a essa conclusão. Segundo ele, os africanos, de um modo geral, tinham uma tolerância fisiológica incomum para a dor. Eu não sei, assim, né, exatamente na medida em que isso se constrói como uma realidade e que se repete como uma verdade absoluta, de que forma que isso perpetuou e perpetua até os dias atuais. Se em 2016 nós temos pessoas morrendo com dor e vivendo com dor, é bem provável que essa afirmativa realizada lá no século XIX esteja valendo, esteja sendo atualizada até os dias recentes da nossa história. Então, quando a gente pensa que esse dado histórico talvez ilustre, né, muitas práticas da assistência em saúde nos dias de hoje, a gente está falando de alguma coisa que forjou o modo como a sociedade se construiu, baseada na invisibilidade do sofrimento de pessoas negras, né, e, sobretudo, de mulheres negras. Pode passar? E aí você pode pensar, mas isso já melhorou muito, já mudou bastante, não é bem assim que funciona, né? Então, Brasil 2023, mais precisamente em junho desse ano, a gente encontra uma reportagem que foi veiculada na televisão das grandes mídias, né, na televisão aberta, essa reportagem sobre uma médica que foi acusada de racismo, porque ela disse para uma paciente, uma mulher negra de 19 anos, que mulheres pretas têm mais probabilidade de ter cheiro forte nas partes íntimas. Então, ela estabelece como critério para o odor a cor da pele. Segundo ela, né, eu não sei qual estudo ela se baseou também, na pseudociência que possivelmente ela utilizou para chegar a essa conclusão, mas que certamente começou lá atrás, né, quando isso foi dito de outra forma, de outro jeito, de outras maneiras, quando se diz que pessoas negras estão dotadas de características biológicas que as tornam mais fortes, que de certa maneira fazem com que elas suportem mais o sofrimento, que a melanina é responsável por aumentar o cheiro
do odor da pele, não alteração da flora bacteriana. Então, algumas verdades científicas, né, ou pseudo-verdades científicas, elas são propagadas e elas são repetidas sem nenhum tipo de questionamento. Isso aconteceu agora em 2023 e certamente, se a gente for aqui vasculhar e pensar na nossa assistência diária, a gente vai encontrar muitas construções baseadas nessas concepções que são fruto de um racismo estabelecido de forma estrutural e que se manifesta e se replica também no campo da saúde, né? Então, a gente está falando, pode passar, numa prática que resulta na desatenção à saúde da população negra. Então, se a gente está falando de um racismo que é a base da estrutura, né, sobre o qual fundamentam-se as práticas discriminatórias, os preconceitos que são reproduzidos diariamente na sociedade, a gente não pode pensar que isso não vai acontecer também nas instituições de saúde, né, que isso não vai ser reproduzido também por profissionais de saúde, nos espaços que nós circulamos diariamente, né, na replicação de comportamentos e atitudes que refletem essa realidade. Então, a gente dá um nome de racismo estrutural, né, e isso não é uma coisa que está fora da gente, está dentro da gente, porque a estrutura é feita pela sociedade, né, na qual estamos inseridos. Isso reproduz nas instituições de saúde, e isso reproduz nas relações interpessoais. Então, isso vai acontecer de forma a trazer consequências muito danosas para a população negra de um modo geral. E se a gente for observar isso, já existem artigos que documentam, estudos que documentam isso de maneira muito nítida, sobre alguns desdobramentos, né, resultantes desse racismo reproduzido no cotidiano assistencial. E aí tem alguns exemplos. Pessoas negras, por exemplo, recebem menos anestesia do que pessoas brancas. Recentemente eu recebi um paciente na clínica em que eu trabalho, que ele estava se queixando de um sintoma álgico, né, que estava mal conduzido e mal controlado, e que quando ele buscou emergência, né, a primeira coisa que ele escutou foi: sim, você está reclamando de dor, cara, um negão desse tamanho sentir dor. Então, você utilizar a cor da pele como um critério, né, ou como uma justificativa para que aquela pessoa não tenha dor, ou que ela não possa se queixar de dor, ou se ela se queixa, ela é banalizada ou invalidada no seu sintoma, que tipo de cuidado que essa pessoa vai receber desse profissional de saúde? Então, ele, além de ser um homem negro, ele era um homem, era negro, ele não podia demonstrar fragilidade nem sofrimento, né? Então, isso fala muito a respeito do quanto isso pode se dobrar no tipo de qualidade assistencial que eu vou destinar a essas pessoas. Profissionais de saúde, acredito que negros são mais resistentes à dor, né? Isso se reproduz desde dos tempos, né, do James Marion Sims. E quando a gente traz um recorte para o público feminino, mulheres negras são menos examinadas fisicamente no exame pré-natal do que mulheres brancas. Mulheres negras também têm menos acesso a exames de mamografia do que mulheres brancas. Então, quando a gente chama uma camada de recorte de raça, né, nessa questão do gênero que a Úrsula trouxe também, a gente está trazendo aí um grau de complexidade ainda maior, né, diante do desafio que a gente precisa ter para reconhecer o sofrimento e para validar o sofrimento de mulheres negras. Quando a gente pensa no processo de adoecimento, né, associado a doenças graves, a doenças de vida, a gente pode imaginar o quão complexo se torna na medida em que, certamente, muitas mulheres serão desassistidas nas suas necessidades frente à invisibilidade com a qual elas são enxergadas. Pode passar. E aí eu trago um caso clínico. Ele é um caso, não é um caso fictício, é um caso real, mas com algumas alterações, né, para preservar um pouco a história da pessoa, embora seja um caso já acontecido há algum tempo, mas eu acho que ele é bastante emblemático, porque ele vai falar um pouco do que o cenário cotidiano da assistência, especialmente no sistema público de saúde, vai retratar em termos das mulheres que são assistidas por todos nós. Então, vou contar a história para vocês da Fátima, mulher de 41 anos, o nome dela é fictício. Ela refere um histórico de sangramento menstrual intenso há 3 anos. Uma mulher que sangra intensamente há 3 anos. E ela era acompanhada pela clínica da família, do seu bairro, uma região periférica aqui no Rio de Janeiro, onde a equipe que a assistia na clínica
com base no exame que ela já tinha realizado, dizia que ela tinha, na verdade, era um mioma, né? Ela não havia realizado os novos exames para confirmação desse possível diagnóstico. E eu perguntei a ela, mas eles examinavam você? Ela dizia, não, eles nem me tocavam, né? Eles só diziam que já tinha me dado o diagnóstico, eu tinha que entrar na fila para aguardar ser chamada para fazer uma cirurgia, porque se retirar, se fazer essa esterectomia, isso se resolvia, né? Era só operar o mioma que isso se resolvia. Eu fiquei sangrando durante 3 anos consecutivos. Ela chegou a programar a cirurgia algumas vezes, mas por diversas razões do próprio sistema de saúde, ela não era absorvida. E aí a vida seguia em frente, ela tinha uma demanda imensa para dar conta de uma série de outras coisas que a gente fez mais à frente. Essa cirurgia não foi feita durante esse período. Só que quando chegou em março de 2021, ela teve um sangramento muito volumoso que a levou à emergência. E nesse caso ela havia uma indicação para a internação de urgência, porque era uma situação muito grave. E nesse período, ela então precisou ser hospitalizada e ela ficou hospitalizada por 40 dias. E aí foi quando ela de fato descobriu o real diagnóstico, né, que ela tinha. Ela tinha um diagnóstico de câncer de colo de útero, já com metástase para a bexiga. Então, uma doença oncológica avançada, sem possibilidade de abordagem cirúrgica. E nesse meio tempo, ela também apresentou um quadro de insuficiência renal e passou a precisar de diálise 3 vezes na semana. Ela entrou com sangramento, saiu com diagnóstico de câncer avançado, metastático, sem possibilidade de cura, e precisando dialisar 3 vezes na semana. Quando ela teve alta, ela então foi finalmente encaminhada para o serviço de oncologia, e ela estava, quando chega para mim, ela estava no início do tratamento, com uma proposta de 6 ciclos de quimioterapia paliativa. Essa mulher eu atendi no sistema privado, onde eu trabalho atualmente. E ela chegou aqui no sistema privado porque ela tinha um plano de saúde residual de um período que ela ainda trabalhava antes dela ser afastada do emprego, e o ex-patrão dela resolveu continuar pagando para que ela pudesse ter alguma assistência nesse período. Quem era essa Fátima? A Fátima era uma mulher negra, né? E aí você pode perguntar, mas qual é a relação? A relação, na verdade, é porque esse cenário que a gente está descrevendo aqui é um cenário que habitualmente a gente enxerga e encontra no cotidiano da assistência. Esse é o perfil mais recorrente que a gente vai encontrar no cenário do sistema público de saúde, e nesse caso eu atendi no sistema privado, mas com essas características, com esses dados que vão adicionar a história da doença, né, a história biográfica, que falam muito a respeito do quanto que é difícil e quanto se torna inacessível a assistência à saúde para mulheres negras e pobres. Então, Fátima é uma mulher negra, periférica, mãe de 6 filhos, com idades variando entre 23 e 5 anos. Trabalhava como técnica de saúde bucal nessa clínica, de onde ela se afastou por conta do adoecimento, mas o patrão continuou pagando o plano de saúde. Mas anteriormente ela trabalhava de sexta a domingo como cuidadora de idosos e durante a semana ainda fazia bolos e salgados para aumentar a renda. Fátima tinha sido casada por 22 anos, mas tinha se separado recentemente. O marido era usuário de drogas e nunca havia contribuído efetivamente para a renda familiar de maneira sistemática. Então ela sempre precisou trabalhar mais de um emprego para poder garantir, assegurar, né, a subsistência da família. E eu fico pensando em que horas que de fato sobrava para a Fátima conseguir se cuidar, né, dar conta de um sangramento persistente, conseguir persistir na fila para conseguir se encaixar numa cirurgia que só aconteceu porque a situação se tornou muito mais grave, e ainda precisando lidar com essa situação de violência familiar, né, com o marido disruptivo, violento, do qual ela conseguiu se separar já numa fase mais avançada do seu quadro, né, em função da dependência química dele. Ela também tinha um quadro de obesidade mórbida. Na época que ela se internou, ela já estava mais magra, porque ela tinha buscado ajuda para perder peso, mas ela chegou a pesar 216 quilos. E quando ela foi buscar ajuda para emagrecer, ela começou a perder peso e achou que isso fosse também decorrência do seu esforço de perder, de fazer uma dieta mais regular,
mas quando ela apresentou uma intercorrência e chegou ao diagnóstico de câncer, ela chegou depois dessa alta a pesar 65 quilos. Ela teve uma perda bastante significativa de peso nos últimos meses, né? E aí ela chegou para mim na psicologia, na clínica onde eu acompanhei, na verdade, eu fiz um único atendimento. Ela chegou encaminhada por uma amiga, né? Porque na clínica também não houve nenhuma orientação para que ela tivesse a possibilidade de ser assistida pela psicologia. Isso é uma outra questão importante, né? Porque eu fico imaginando o quanto de sofrimento essa moça deve ter relatado para as pessoas que a assistiram anteriormente, e isso nem sempre também é reconhecido como indicativo de um suporte adicional, que preconiza um cuidado paliativo, um atendimento que possa ser integral, né, e que outras categorias possam estar envolvidas na assistência dessa paciente. Ela chega à psicologia porque uma amiga que a acompanhava fala com ela, não seria interessante você buscar a ajuda da psicologia para você atravessar esse momento? Então ela marca, por demanda espontânea, o atendimento psicológico, né? Então, por isso que eu tenho esse acesso à Fátima. E aí ela me conta que, para além, né, desse suporte que o patrão assegurou, né, para a garantia do plano de saúde, ela também conta com o apoio dos filhos, 2 deles adultos, já trabalham, né, e a família extensa, pais e irmãos também davam algum suporte. Ela estava sem renda nenhuma naquele momento, na medida que ela havia parado de trabalhar também como cuidadora de idosos, e já não tínhamos condições de fazer seus bolos e salgados para fora, apenas mantendo o plano de saúde garantido pelo seu ex-chefe. Ela participa de uma comunidade religiosa, participava, né, de uma comunidade religiosa, católica praticante, e nessa comunidade religiosa, né, que é o que a gente chama muitas vezes de cuidado em rede, que os amigos se mobilizaram, e boa parte das amigas mulheres se mobilizaram para fazer uma campanha, para depositar doações, para ajudar no seu tratamento. E isso incluía a compra de medicamentos, o uso de transporte por aplicativos para chegar às consultas, porque ela tinha apresentado, em função da grande perda de peso, uma perda importante da capacidade funcional, uma perda expressiva de massa muscular, e ela tinha uma mobilidade limitada em função disso. Então ela chegou em cadeira de rodas, numa condição bastante debilitada, e só foi possível, né, essa única consulta porque ela tinha, então, essa rede que se organizou para cuidar, né? E quando eu indago sobre história pregressa, história psicológica pregressa, ela nega o reconhecimento, né, de depressão, ansiedade, mas reconhece que nos últimos tempos, em função de toda a situação que ela apresentava, que ela se sentia com um humor mais lábil, né, mais chorosa, mais sensível em alguns momentos, né, apesar do sono de estarem preservados, ela sentia uma fadiga importante, né, uma percepção de uma perda de uma capacidade de se manter esperançosa e otimista diante do futuro, e essa era a maior preocupação que ela tinha, morrer e ter de deixar os seus filhos, né? Então, ainda que numa situação de extrema vulnerabilidade, de extrema fragilidade, né, de perdas importantes acumuladas, a maior preocupação dessa paciente era não desamparar os seus filhos. Então, ainda no momento mais doloroso de sua vida, né, de um cuidado que se fazia necessário com ela, a maior preocupação era não deixar os seus filhos desassistidos. E ela diz, né, num dado momento da fala, que ela, apesar de tudo, do sofrimento que ela experimenta, que ela se sente resiliente, se sente ainda desesperançosa com medo do futuro, mas ela quer se manter forte para poder dar conta de aceitar a realidade que ela está enfrentando. Eu atendi essa paciente uma única vez, porque logo em seguida ela teve uma intercorrência grave, decorrente da quimioterapia. Ela internou, né, com uma neutropenia importante, e as coisas se complicaram, né, gradativamente se sobrepuseram, e essa paciente não retornou para o ambulatório. E mais adiante ela veio a falecer. Então a gente não teve oportunidade de um acompanhamento maior, nem de um conhecimento maior da sua história, mas eu acho que a gente aqui tem o suficiente para entender o quanto de sofrimento, ou quantas camadas de sofrimento essa pessoa precisou vivenciar e quantas perdas subsequentes foram experimentadas por ela e certamente pela sua família, pelos seus filhos, e acredito que de maneira muito significativa. Pode passar? Quando a gente fala, então... Pode passar a próxima, por favor? Acho que não passou. Isso, agora sim. Então, quando a gente fala, né,
da saúde da mulher negra, a gente está falando também na importância de se pensar o cuidado, né, a partir da perspectiva de um sistema de saúde que se implique em reconhecer que o adoecimento ele não está dissociado de uma realidade social, né? Então, que o nosso trabalho, a nossa tarefa, ela precisa estar adotada e ancorada numa postura política que dialogue com a realidade socioeconômica das mulheres, mas também com a realidade racial, que agrava e muito, né, o sofrimento que essa população é submetida, né? E ela representa uma grande parte, a grande maioria do público que frequenta os serviços, e ela compõe a base sobre a qual sustenta a nossa sociedade, né? Eu ouvia a Úrsula falando, né, pensando um pouco nos desafios que a mulher apresenta, né? Então, quando a gente adiciona a camada raça, né, a gente não consegue enxergar essa mulher que a Úrsula descreveu, né, com a cor da pele preta, né? Cada situação que ela apresentou me fez pensar que essa mulher negra, de fato, ela está numa outra camada, uma camada de subalternidade, uma camada de subserviência, né? Então a gente entende que existem categorias de ser mulher no Brasil, de ser mulher no mundo, né, que vão colocando lugares muito distintos, muito bem estabelecidos e muito bem organizados e sustentados por uma lógica estruturada, racista, que impede os acessos de mulheres negras a determinados espaços. Se eu sair daqui, de onde eu estou agora, na clínica onde eu trabalho, e der uma volta no corredor, a única mulher negra que eu vou encontrar na clínica, na assistência em saúde, sou eu. Agora, se eu for até a copa, se eu for até ao banheiro, eu vou circular e encontrar com muitas mulheres negras iguais a mim. São as mulheres que estão varrendo, limpando, servindo café, que arrumam aqui o consultório para quando os médicos e os assistentes, de um modo geral, entram para começarem mais um dia de trabalho. Então, essa é a realidade da saúde brasileira, essa realidade, especialmente na saúde privada, né? As mulheres negras elas não transitam com a mesma facilidade. Então, a gente precisa reconhecer que, sim, determinantes de raça, cor, gênero e classe, né, que se interseccionam, né, sobrepõem uma carga de sofrimento, uma carga de falta de acesso, por conta da precarização, por conta da privação de direitos básicos, por conta de preconceitos nos serviços de saúde, né, e isso precisa ser reconhecido como estruturante de uma sociedade. Na medida que ele é estruturante de uma sociedade, precisa ser estabelecida uma relação entre ele e as condições de saúde da mulher negra e pobre. Na medida em que a cor da minha pele me impede de transitar e acessar determinados espaços, isso certamente vai afetar o modo como a saúde vai ser vista, o modo como o acesso aos direitos básicos me serão garantidos ou não. Então é importante a gente considerar o quanto isso atravessa também o modo como a qualidade da assistência vai ser oferecida a essas mulheres. Pode passar. Então, pensando os agravos, né, produzidos por essas determinantes sociais, é importante a gente dizer o quanto que isso pode promover processos físicos e psicológicos de sofrimento. As mulheres precisam gerenciar uma série de demandas e certamente a sua própria saúde não vem em primeiro lugar. Ela precisa lidar com estados de tensão constante, de sofrimento constante, de estresse constante, com condições socioeconômicas precárias e certamente vivencia sentimentos de angústia, de medo, de fobias, de prejuízo do autocuidado que nem sempre vão ser visibilizados ou reconhecidos por quem as assiste. Porque mulheres negras, mulheres pobres, elas são vistas historicamente, socialmente, como mão de obra ativa, prontas para servir. São portadoras de corpos relevantes para o serviço, mas desimportantes para o cuidado. Se a gente não cuidar para prestar atenção nessa intersecção, que ela está enraizada por essa lógica estrutural e que se reproduz na prática institucional, nas relações interpessoais, interprofissionais e pacientes, isso vai resultar, logicamente, na falta de tratamento adequado ou eficiente, no diagnóstico tardio e, naturalmente, nos maiores índices de mortalidade desse grupo, né? A gente tem visto cada vez mais estudos voltados para câncer de mama, já que a gente está falando do Outubro Rosa, né? E recentemente foi feito um estudo que publicou, né, que, de certa forma, repetindo a realidade não só no Brasil, mas fora dele também, um estudo de câncer de mama triplo negativo que apontou que pacientes economicamente desfavorecidas e racialmente marginalizadas têm uma probabilidade de ter a doença em fase avançada no momento diagnóstico, ou seja, são mulheres que certamente quando chegam para serem cuidadas
já tem uma doença com pouca condição de ser revertida. Então, minha voz que eu estou um pouquinho rouca, tá, gente? Mas tentando aqui falar. E existem outros elementos que apontam, quando se fala em cuidados paliativos, né, sobre a qualidade da assistência que é destinada a pessoas negras, não apenas mulheres, mas a pessoas negras de um modo geral. Esses são 2 artigos que falam sobre isso. Pode passar o próximo slide, por favor. E falam sobre isso, né? E ambos falam a respeito da mesma realidade, documentam a mesma realidade. Que pessoas negras chegam tardiamente à assistência em cuidados paliativos, que encontram mais barreiras de acesso ao conhecimento da abordagem, que muitas vezes temem ou resistem à possibilidade de serem assistidas por uma equipe de cuidados paliativos porque sequer tiveram acesso ao tratamento modificador da doença. Então, como é que eu vou confiar que, de fato, eu vou conseguir receber uma assistência de qualidade, se eu não tive a oportunidade de poder tratar a doença com intenção curativa? Então, de certa forma, isso pode resultar pela busca de receber tratamentos mais agressivos, né, e, naturalmente, um impacto muito grande na participação ativa da tomada de decisão para estabelecimento de plano de cuidados. Então, tudo que a gente fala, né, e preconiza que deve ser feito, né, levando em conta, né, a autonomia do paciente, a sua capacidade de tomar decisão, né, tudo isso diante de uma realidade como essa, com esse cenário atravessado pelo recorte de raça e cor, e classe e gênero, a gente vai ver ali que isso não vai ser, não está disponível para todo mundo, né? E nesse caso, pensando em mulheres negras, essa realidade do cuidado paliativo acaba sendo muito distanciada, né, na prática do dia a dia da assistência. Em 2009, a gente teve a oportunidade de tomar conhecimento, né, no Ministério da Saúde publicou uma política nacional de saúde integral à população negra, que aponta para as graves falhas, né, que impedem o acesso adequado ao sistema de saúde. Né? Pode passar ao próximo slide. E isso nas diversas modalidades assistenciais, e, de certa maneira, trazendo a necessidade, a importância, a urgência de reivindicar o cumprimento do princípio da equidade, considerando a questão racial. Não dá mais para olhar para o cenário da saúde sem olhar para esse aspecto, né, no reconhecimento de se encontrar um caminho, uma assistência que consiga levar em consideração a importância da equidade. A gente precisa, para poder adotar práticas antissexistas, também adotar práticas antirracistas. Né? Isso condiz com ações que, de fato, reconhecem as desigualdades sociais que nos atravessam, que são fontes de sofrimento, fontes de vulnerabilidade, tanto simbólica quanto material, e que não favorece o discurso que a gente tanto reproduz e alimenta no cuidado paliativo. Um atendimento seguro, integral, precisa levar em consideração as diversas desigualdades que forjam a sociedade que nós vivemos. Então, o racismo é uma realidade que a gente precisa reconhecer, uma grande fissura moral, né, que nos incomoda, mas que está presente nas nossas rotinas, que está presente no nosso universo assistencial, está presente nas nossas formações. Muito possivelmente poucos de nós aqui teve acesso a algum tipo de educação antirracista durante a formação na graduação, e muitas vezes também em relação à própria formação em cuidado paliativo. Mas é importante que a gente pare para olhar, para reconhecer, para tocar na ferida que dói, né? Mas que dói especialmente em quem tem a pele negra. Então é muito importante a gente reconhecer o quanto que a gente está atrasado nessa discussão, o quanto que a gente precisa avançar no reconhecimento disso como um fator dissonante na proposta de cuidado paliativo dentro de um discurso tão bonito e tão organizado e construído que vem sendo feito há tanto tempo. A gente não só faz um cuidado paliativo de fato, pensando na pauta da atenção integral, quando a gente reconhece o sujeito dele vai se beneficiar. E para reconhecer o sujeito, a gente precisa reconhecer todos os recortes, né, que o atravessam, que o formam e que falam da sua história dentro de um cenário, de uma realidade como a nossa. Pode passar. E eu queria finalizar, né, com uma fala que eu acho que vai ao encontro disso que a gente está falando. Os cuidados paliativos, eles abrangem o ser humano de forma integral, né, levando então em conta a sua subjetividade. Mas para isso, ele precisa estar em consonância com práticas de saúde includente. Senão a gente não está fazendo cuidado paliativo, a gente está fazendo qualquer outra coisa. E eu deixo essa fotografia
né, dessa foto de uma mão negra segurando outra mão negra, não é porque não que eu gosto desse tipo de representação com cuidado paliativo, não. Eu escolhi essa foto porque, de fato, ela representa o desejo de que outras pessoas negras possam ter assistência e possam sentir acolhidas, né, no seu cuidado diário. E eu quero agradecer também, com essa fotografia, a todas as mãos negras, todas as mulheres que vieram antes de mim. A minha mãe, a minha avó, as minhas tias, as minhas primas, as minhas amigas, que não desistiram, né, e que me seguraram no caminho, que me deram a mão para que eu pudesse chegar até aqui. Que a gente possa se implicar, mulheres negras, mulheres brancas, possam se implicar para que esse caminho possa se abrir para que outros que venham depois de nós. Muito obrigada. Bom, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Obrigada. Eu sou a Sabrina e, ao contrário da Úrsula e da Silvana, eu não preparei uma apresentação porque a Úrsula trouxe uma certa teoria, uma compreensão de como o sexismo está. A Sil trouxe um recorte super importante e eu quero trazer algumas histórias. E por que eu quero trazer algumas histórias? A Sil acabou de falar sobre a importância do reconhecimento do racismo, de uma educação antirracista. Uma das pessoas mais importantes no meu crescimento como emergencista, como paliativista, como pessoa, é uma mulher negra que se chama Sayonara Nunes. Ela é uma emergencista maravilhosa, e um belo dia a gente estava numa festa, e eu não sei o que foi que eu falei, e ela me falou, essa sua fala foi racista. E eu fiquei inconformada. Como assim? Eu? Só que depois de uma noite bem dormida, e depois de uma noite de água, e depois de refletir e olhar para aquela frase, eu consegui ver. Mas por que eu não tinha visto antes? Será que eu não sou uma pessoa legal? Será que eu sou uma pessoa horrível? E hoje eu tenho certeza que eu não tinha percebido aquilo porque eu fui educada dessa forma. E porque eu não tinha repertório para reconhecer aquilo. A Sayonara ela é muito importante para mim porque ela me ajudou a reconhecer o quanto eu era vítima de sexismo dentro da minha instituição, o quanto isso jogou minha carreira para trás. E isso foi um elemento super importante da minha decisão de mudar para Fortaleza. Então, eu queria tocar agora em 3 temas que todos envolvem essa questão do sexismo e, principalmente, mas não somente, falando do recorte do profissional de saúde. A Úrsula trouxe o trabalho que falava que no EAPC, quando você contava tudo, a apresentação de trabalho, 78% da participação era de mulheres. Mas se você ia num nível acima das pessoas que tinham sido efetivamente convidadas para dar palestra e não para apresentar seus próprios trabalhos, essa porcentagem caía para 50%. E se você ia um pouquinho mais para cima, porque eles chamam de keynote speaker, a pessoa que está no palco principal, são só 25%, e eles fizeram uma média, né? Porque aí eram os apresentadores principais, 2 ou 3 por evento. Em alguns eventos não teve nenhuma apresentadora mulher, sendo que as mulheres são maioria no cuidado paliativo, e isso é no Brasil, e isso é na Europa, e isso é em todo lugar. E aí isso leva à teoria, que inclusive está no nome do artigo, a teoria do cano furado. Como é que é a teoria do cano furado? Eu traduzi dessa forma. O cano, ele vai indo, e no começo tem bastante água, mas como ele está furado, vai se perdendo no caminho, e muito pouco chega lá. Então, a gente está na base, mas a gente não está no topo. A gente não está abrindo o congresso, a gente não está na sessão principal, a gente não está há muito tempo na presidência da nossa Academia Nacional de Cuidado Paliativo. E hoje, eu já tive experiência de falar em vários congressos no Brasil e tal. A primeira vez que eu falei em um evento sobre cuidado paliativo, eu me convidei para esse evento. Era um evento de emergência. Eu mandei uma mensagem para a comissão organizadora e falei, olha, poxa, congresso de emergência, vocês não precisam de alguém para falar de cuidado paliativo? Vocês não precisam de alguém para falar de dor? Vocês não precisam de alguém para falar de comunicação? E eles nem sabiam que precisavam, e aí eles me chamaram.
Mais tarde eu soube que um dos meus chefes pôde indicar 2 nomes para ser palestrante nesse congresso. E ele indicou 2 homens, 2 residentes de primeiro ano. Eu já era titular em emergência. Nós mulheres, a gente tem que lutar 10 vezes mais por múltiplos motivos. E um deles é que as pessoas não olham para a gente assim como elas olham para um homem branco, para um homem de meia idade. Eles não olham para as mulheres jovens como eles olham para o professor fulano, né? Porque o professor fulano é formal, o professor fulano, ele está lá em cima. Eu fiz um trabalho sobre podcasts e a gente tinha podcast aí também relacionado à emergência que não tinha uma mulher em 50 episódios. Como é que a gente pode mudar isso? Eu entendo que a primeira parte é realmente reconhecer. A primeira parte é você olhar para a mesa de cuidado paliativo na UTI, por exemplo, do congresso do ano passado, e você vê que a plateia é 90% feminina e que os 4 palestrantes são homens. E isso tem que te gerar um incômodo. Quem está na organização de um congresso tem que olhar e falar, mas será que isso aqui reflete a população que vem para esse congresso? E se não reflete, por que não? Será que a gente não está acostumado a ver sempre as mesmas pessoas nos mesmos lugares? Eu participo num grupo de mulheres intensivistas de uma parte que tem a ver com isso. A nossa ideia era indicar palestrantes para que houvesse mais participação. Na medicina intensiva o problema é o mesmo. E a gente fica tão preocupada em indicar alguém que eventualmente decepcione, que a Flávia Machado, que é chefe da UTI da Paulista, cunhou uma frase que eu falo, mulher não tem direito de dar aula ruim. A gente não prepara as coisas na véspera. A gente se preocupa e a gente recusa mais convites do que os homens. Isso estava naquele trabalho da Úrsula e isso aconteceu também na prática, na única vez em que eu vi um congresso se preocupar com equidade de gênero. Eram 3 homens que se preocuparam em convidar uma mulher, pelo menos, para cada mesa, não como moderadora, como alguém que tem voz, como alguém que pega o microfone e fica lá em cima do palco. E aí, o Ian, que estava fazendo essa organização, falou, Sabrina, eu não estou conseguindo, porque as pessoas estão dizendo que não se sentem capacitadas. Eu tive essa resposta de 7 palestrantes mulheres. Eu falei, nossa, de quantos homens você teve essa resposta? Ah, nenhum. Isso é sabido. É sabido que uma mulher não se candidata para um cargo se tiver uma qualificação inferior à que é necessária. A gente tem que estar sempre se provando. E como profissionais, a gente é mais desrespeitado. Eu tive uma situação com uma das minhas residentes em que a gente estava fazendo contato remoto, estava no meio da pandemia, e aí a gente vai fazendo aqueles spikes, né? E o começo do spikes é saber o que a pessoa já compreende sobre o assunto, qual é o conhecimento. E K é de knowledge, né? E a gente se acostumou, numa tradução literal, de perguntar, o que você está sabendo? E foi exatamente essa pergunta que ela fez. Ela estava no telefone do meu lado. E, de repente, ela ficou pálida. A pessoa que estava do outro lado, o filho da paciente, começou a gritar com ela. Como assim? O que eu estou sabendo? Eu estou sabendo tudo. Qual é o seu problema? Você é burra. Eu tenho 20 anos de trabalho com comunicação de más notícias, mais conscientemente há 15. Eu nunca vi isso acontecer com um homem. E isso são coisas que a gente tem que começar a ver, porque a transformação, ela vem da percepção. Eu trabalho com vários homens extraordinários e essa parceria entre homens e mulheres, ela é muito importante para que a gente modifique essa realidade. Não é obrigação do negro combater o racismo, é obrigação do branco, não é obrigação da mulher combater o machismo, é obrigação do homem. Uma pessoa com quem eu converso muito sobre isso é o Daniel Forte. E eu faço, inclusive, algumas provocações. Um dia a gente estava lá fora, tomando um café, depois de passar a visita, e ele começou a contar. Porque essa reunião estava difícil, porque tinha uma certa obstinação, e eu quero que minha mãe viva a qualquer custo.
mas eu fiz uma coisa. Nossa, o que você fez? Aí eu falei, olha, o que a senhora quer nesse momento não importa. O que importa é o que é melhor para sua mãe. Ou alguma coisa assim, sabe assim, uma postura, tipo, mais assertiva. E deu certo, e tá ótimo, e é um comunicador incrível, e é uma pessoa incrível. Mas na hora, a primeira pergunta que me passou foi olhar para ele e perguntar, ele tinha um outro colega. Eu falei, putz, que legal. Mas se em vez de ser um homem, essa frase fosse dita por uma mulher negra, será que o resultado ia ser o mesmo? Aí ele olhou para mim e falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E eu também não tinha. Eu não tinha até a Sayonara passar na minha vida e outras pessoas, a Úrsula, inclusive, a Sil, inclusive, me ajudarem a ver coisas que hoje eu não consigo desver. Ah, você tá tão bonita hoje. Ninguém elogia um residente homem dessa forma. Mas a mulher, sim. Mas raramente as pessoas se lembram de dizer, nossa, você viu também esse paciente. Nossa, a sua história está muito bem feita. A sua comunicação está muito bem feita. Um dia, um colega com aquele perfil mais conservador, vamos dizer, veio reclamar para mim que ele não podia mais nem falar que uma menina era bonita, que agora era assédio. Falei, olha, mas por que você, um homem casado de 60 anos, precisa ficar elogiando meninas, a aparência de mulheres que têm metade da sua idade? Você não consegue achar algo melhor para observar? Algo, por exemplo, que tem a ver com seu papel? Como um preceptor de residência? Você não pode olhar para a competência técnica delas? Você não pode olhar para a excelência? Você não pode olhar para outro lugar? Você só consegue olhar para ele, para ela do lugar da aparência? A vida da mulher não é fácil. E a vida da mulher não é fácil como paciente. A Sil deu o exemplo da paciente dela. Tem um exemplo extremamente conhecido da Frida Galera, a Eufride, uma paciente de câncer metastático, que quando foi na UPA e insistiu que tinham dito a ela que tinha algo errado com a mamografia dela, ouviu a frase de que o que estava faltando para ela era uma pia de louça para lavar. A Frida conseguiu fazer uma biópsia muito tempo depois e foi diagnosticada em uma fase avançada de doença. Uma pessoa muito próxima da minha vida e uma pessoa que tem um recorte de profissão, que é uma advogada, ela sofria de dores intensas no período menstrual, muito intensas. Essas dores foram chamadas de manha, de frescura, anos e anos. Dias de trabalho perdidos, sofrimento, muita dor. Até que um dia, o marido dela, também advogado, decidiu ir para a consulta. E bateu na mesa e falou, olha, isso não é possível. Tem alguma coisa acontecendo e eu quero que você descubra. E todo mundo já sabe o fim dessa história, né? Foi descoberta uma endometriose gravíssima e a manha se transformou em uma cirurgia enorme, com retirada de uma trompa, de ovário, de intestino, questões de fertilidade que impactaram a vida dessa mulher para sempre. E é isso. A nossa dor é desconsiderada, a nossa palavra é considerada menos importante. Já tive situações de cirurgiões falarem que o pneumoperitônio que eu estava mostrando não era pneumoperitônio, que ele só aceitaria ver o doente quando tivesse uma tomografia. A tomografia apareceu 12 horas depois, com um pneumoperitônio do tamanho da Transamazônica, e o paciente foi operado numa péssima condição. Mas eu tenho esperança. Eu acredito que hoje existe muito mais crítica, que hoje existe muito mais consciência, e que hoje, dentro do cuidado paliativo, existe uma força feminina muito importante. A gente tem nomes como a Sil, a gente tem nomes como a Úrsula, a gente tem nomes de paliativistas que são muito conhecidas. As duas primeiras presidentes da Academia Nacional de Cuidado Paliativo foram duas mulheres. E a gente precisa acreditar nessa nossa força.
A gente precisa dizer, eu quero essa oportunidade, olha, eu queria falar desse tema, porque as coisas não vão cair no colo da gente. E especialmente quando a gente chega num ponto em que isso é possível, a gente tem que dar oportunidade para outras mulheres. A gente já está mais ou menos no tempo determinado, eu queria abrir para debate, mas eu queria antes falar para vocês por que eu tenho esperança. E eu tenho esperança por causa do MasterChef. Eu sei, MasterChef tem todos os seus problemas, mas eu não sei se vocês viram que teve um episódio na última temporada em que o chefe, Alex Atala, foi ao MasterChef, mas sabe o que isso tem a ver com sexismo e cuidado paliativo? Calma. Ele foi lá, fez a prova e tal, não sei o quê, e no final, ele, muito emocionado, homenageou os chefes que estavam lá. Ele pegou o Jacan e falou, nossa, porque você, a cozinha francesa, lá, não sei das quantas. Aí olhou para o Rodrigo Oliveira, do Mocotó, e falou, você popularizou a cozinha brasileira e levou o dadinho de tapioca não sei para onde. Aí olhou para Helena Rizzo e falou, você é linda. Ninguém acreditou que você ia cozinhar direito porque você é linda. E você é linda, a sua cozinha é linda. E eu te amo. Helena Rizzo foi escolhida chefe do ano internacionalmente pela revista The Restaurant, 2 anos, 2013, 2014. O restaurante da Helena tem estrela Michelin. E isso não é visto. E isso não é falado. E por que eu digo que esse episódio me traz esperança? Por 2 motivos. Primeiro, porque ele teve uma grande repercussão, que eu acho que alguns anos atrás ele não teria. E segundo, que a pessoa que me trouxe essa discussão foi um homem. Um homem branco, médico, formado na USP, hétero, privilegiado em todas as esferas. E é uma pessoa com quem eu tenho diversas discussões, é uma pessoa que já me trouxe artigos, inclusive alguns dos artigos em relação à forma como homens e mulheres são avaliadas, me foram trazidos por ele. Então, a gente está aqui nesse local falando sobre isso, é muito importante. A gente estabelecer parcerias, a gente vê que com diversidade todo mundo ganha, isso me dá esperança. Mas, especialmente, que a gente que está num espaço de poder, que a gente não compactue com as microagressões, com as microopressões, que a gente dê oportunidade para outras mulheres, não porque elas são mulheres, mas porque elas são extraordinárias e muitas vezes não tem ninguém vendo. E esse é o meu desafio para vocês. Olhem para trás e vejam, dentro da situação sua e de alguém que é mais ou menos equivalente a você. Veja o quanto você se esforçou, veja as dificuldades que você passou, veja o que você enfrentou na sua história. Reconheça o seu próprio valor, peça o seu próprio espaço. Diga, eu quero, eu preciso, eu mereço estar aqui. E quem sabe, no próximo congresso, a gente vai estar falando aqui como esse panorama se modificou. Muito obrigada. Bom, pessoal, que privilégio poder ouvir essas mulheres, hein? Eu tô aqui extasiada, uma fala maravilhosa das 3. A gente tem uns 15 minutinhos, eu acho. Eu gostaria de ficar a gente discutindo mais tempo, mas nosso tempo deu uma estouradinha. Mas vamos abrir para a gente fazer um debate, dúvidas aqui nos próximos 15 minutos. Online, presencialmente, quem gostaria? Eu sou Ana Paula, sou assistente social e eu queria agradecer a exposição da fala das 3. Eu acho que nós, enquanto mulheres, identificamos muitas situações que vivemos no dia a dia. E a fala da Silvana me fez lembrar de um curso de Direitos Humanos da Saúde da Mulher
e da menina e da mulher que eu estou fazendo, que também trouxe essa fala de como as mulheres negras serviram de... É tão cruel aquilo, né? Que me chocou bastante. Eu lembro que eu chorei bastante quando eu vi essa capacidade que eu identifico como algo monstruoso, né? Mas elas foram cobaias. E também foi trazida essa fala, né? Que hoje no Brasil as mulheres negras, elas não sentem dor, por isso elas são mais indicadas para parto normal e não para cesárea. E tem muito esse também elas morrem mais, né? Por causa dessa consequência, e as crianças também acabam ficando sequeladas devido à força de um parto normal. Forçar aquela situação. Então, acho assim, que as 3 conversas, né, as 3 palestras, acho que uma dentro de cada parte que abordou, casou bem e nos mostrou, né, que temos muitos que fazer pela população, no geral, e também ter um olhar para a população negra, né, porque às vezes as pessoas não têm dimensão do quanto elas sofrem. Aí hoje fica, é muito mimimi, agora tudo é racismo. Então, acho que as pessoas precisam aprender a se colocar no lugar do outro. Se eu não sei, então vamos olhar, vamos procurar conhecer, né? Adquirir conhecimento para a gente poder falar concretamente, não ficar falando que é mimimi para lá, mimimi para cá, e não mudarmos, né? Que a nossa sociedade precisa mudar, porque o nosso Brasil, a maioria dele é constituído por pessoas negras, e como a minoria quer ter essa imposição sobre essas pessoas, causar tanta dor, sofrimento para essas pessoas. Essa situação que a Silvana trouxe é a realidade de muitas mulheres. Recentemente eu estive num seminário de idosos, e quando falou da parte da saúde da população negra, então você fala assim, nossa, olha quanta coisa. E tinha uma pessoa lá, uma graduada, que ela ainda trouxe a fala. Ela estava com um problema na pele, ela já foi na dermatologista, a dermatologista se nega a ver a pele dela, a ver o problema que ela tem, que é que ela tira foto do problema. E ela já tirou foto e a médica não conseguiu fazer um diagnóstico. Por foto, é diferente de ver a pele. A gente vê que uma profissão que foi feita para cuidar da saúde da pessoa, que fez o seu voto lá, né, acaba até deixando o preconceito agir e não faz efetivamente, né, o seu trabalho, né? É uma ação até desumana, né? Com certeza, muito triste, mas não sei se a Silvana quer fazer algum comentário, né? Mas é para a gente refletir. Se quiser comentar, a Heloísa também levantou a mão. Silvana, você quer comentar alguma coisa? Antes? Quero comentar, sim. Bom, mas a Heloísa pode falar, que de repente a gente faz uma combinação das 2 falas. Pode falar. Tá fechado o áudio, Heloísa. Estava mesmo. Bom, primeiro eu queria parabenizar toda a apresentação de vocês, eu fiquei muito feliz, eu achei que foi ampla, verdadeira e muito real, né? Faz toda a questão, passando pelo racismo, pelo sexismo, são situações que muitas vezes as pessoas não percebem. Você só se sente incomodada depois de algum tempo e não entende por que você está incomodada. Aí você diz que é mimimi seu, acho que eu estou sonhando, estou delirando, e a coisa passa desapercebida. E, às vezes, aparecem detalhes técnicos, né? Quando você vai fazer um levantamento, até estatístico. Eu me lembro que assim que eu entrei na universidade, fui fazer um levantamento estatístico para minha tese, e eu falei assim, onde estão as crianças negras? Na internação. Que coisa estranha. Eu não sabia se as crianças negras não eram internadas, eu não conseguia entender se as crianças negras não tinham sido classificadas como negras. Então, é uma coisa que se expande e a gente fica se questionando, né? Eu acho que esse momento, queria agradecer a Silvana, especial, amiga, colega, e principalmente no sentido de abertura da situação para toda a população,
acadêmica, a população que tem contato geral na formação de novos profissionais, tanto de saúde quanto educadores, que nós temos um papel muito importante. Só fazendo um detalhezinho, eu me lembro até hoje, um dia que eu estava atendendo uma criança no ambulatório, e a mãe falou, e isso me emociona até hoje, assim, ela vive brincando do quê? De doutora Heloísa. Era uma criança negra. Então, é uma coisa muito interessante e eu queria compartilhar com vocês e, mais uma vez, parabenizar a todas. Obrigada por dividir essa história, Heloísa. Que bom que a gente pode se emocionar com histórias que nos tocam, né, e que nos afetam diretamente, porque nos remetem também às nossas próprias histórias de inspiração, de resistência, de tudo que a gente precisou passar para chegar no lugar possível e que deveria ser acessível para todas as pessoas. Mas para isso acontecer, né, e fazendo uma ponte com o que a outra colega mencionou anteriormente, né, a gente precisa quebrar, né, a pactuação que sustenta a situação que a gente vivencia, né? O mimimi nada mais é do que uma tentativa de promover um apagamento, né, da resistência que cada vez mais se ergue na sociedade em relação ao reconhecimento do racismo como um fator, né, de manutenção de privilégios, né? O racismo é um sistema de poder, né? Não é só uma questão de cor de pele, né? A cor de pele foi utilizada, né, para justificar os espaços que pessoas podem acessar ou não, os direitos que as pessoas podem ter ou não, e, portanto, qualquer pessoa que traga à tona essa discussão ameaça a organização social que está estabelecida desde a colonização. Então é mais fácil banalizar e justificar ou dizer como algo que não tem valor, ou como algo que é fruto da paranoia da pessoa negra, né? Porque a gente se sente perseguido, se sente o tempo todo criticado, o tempo todo a gente vê racismo em tudo, do que reconhecer que se a gente for mexer na estrutura, muitas coisas vão sair do lugar. Inclusive, a base da pirâmide social, que é sustentada por nós, mulheres negras, na maioria das vezes, vai ser invertida, né? Então, se de alguma forma a gente puder questionar o racismo também como uma situação que mantém os privilégios, né? Que mantém o status quo da branquitude, né? E aí é que está a grande questão. Por isso que a implicação, né, toda a discussão da questão racial, ela não pode ser só da população negra, porque o racismo não é um problema da população negra, o racismo é um problema da branquitude, né? Não somos nós quem produzimos racismo, muita gente reproduz o racismo, né? Muitas vezes por conta de um acesso indevido à nossa própria história, mas o que a gente precisa quebrar é justamente o privilégio de coisas que estão estabelecidas e enraizadas há muito tempo. E isso se reflete naturalmente no modo como as pessoas são tratadas, no modo como os pacientes são vistos, né? Eu lembro de um paciente negro que eu atendi aqui na clínica, que também era um paciente que tinha plano de saúde, mas vinha de uma condição socioeconômica bastante precária. Ele tinha um plano de saúde em função do trabalho dele, que permitiu que ele fosse tratado numa clínica privada, mas ele dizia que gostava de vir na consulta do cuidado paliativo. A gente faz um ambulatório integrado aqui, a consulta é feita em parceria médico-psicologia, e ele dizia que aqui era um lugar onde ele gostava de frequentar, porque aquilo era tocado. Ele se preparava especialmente para essa consulta porque ele ia ser tocado e examinado pela médica, né, que era uma parceira incrível que eu tinha comigo aqui, que tinha uma formação, uma consciência racial muito ampliada e permitia que a gente pudesse falar dessas questões todas, mas o que mais interessava ele era poder ser tocado por ela, porque em outras experiências de cuidado ele nunca era examinado fisicamente. Mandavam ele fazer exames de imagem, mandavam ele fazer exames de sangue, mas nunca ninguém tocou na barriga dele para saber o quanto do fígado dele estava aumentado por conta da doença avançada dele. Então ele vinha feliz porque ele saía daqui cuidado, né? Ainda que ele soubesse que a doença dele não tinha cura, ele pôde experimentar, né, o cuidado a partir do toque, a partir da percepção do seu sofrimento, a partir do reconhecimento da sua dor, sobretudo o reconhecimento que aquele cuidado foi fundamental para que ele pudesse se sentir dignamente tratado até o final da vida. Então, isso é uma realidade que foi nomeada por ele, mas muito possivelmente isso é pouco reconhecido na maioria dos casos, né, porque até para que a gente possa acessar a questão racial, a gente precisa também reconhecer o quanto de letramento a gente precisa desenvolver, né, e saber que o racismo pode ser um fator de sofrimento, um agravante, né, no sofrimento da trajetória do paciente durante todo esse processo. Então,
Acho que é isso. Mimimi, na verdade, em outras palavras, preciso cuidar, preciso reconhecer o racismo que mora em mim e não estou afim de fazer isso. Porque isso implica uma série de outros desdobramentos. Mais Posso alguém? complementar, Sil? Dar Pode. uma outra, um outro lado do mimimi, que na verdade é a mesma coisa. Mimimi é aquilo que não me afeta, né? Mimimi é aquilo que afeta o outro. Mimimi é aquilo que, imagina, estou aqui na minha posição de privilégio, por que eu vou abdicar? Vou dar uma ilustração. Existe uma pessoa que eu gosto muito, que é da minha família, né? E essa ida para Fortaleza foi construída durante a pandemia por várias decepções sucessivas. Uma delas foi em relação ao grupo de pesquisa. Há um grupo de pesquisa do qual eu participo, e eu era a protagonista, eu coordenava a unidade do qual saíram a maior parte dos pacientes que eram contemplados na pesquisa, e aí um dia saiu um artigo, e sabe aquele artigo tipo, tá todo mundo menos você, e você nem sabia que estava rolando? Quando isso aconteceu, eu chorei muito. Eu falei, olha, da próxima vez, me chama, eu quero escrever, quero participar, lá. Aí beleza. Aí teve o segundo, e teve o terceiro. E eu só fui convidada a participar quando o primeiro autor era um colega que eu amo muito e que, de certa forma, e que é minoria, né? Mulheres são, mas minoria no sentido de fora do espaço de privilégio, assim como eu. Isso me doía muito. Teve um dia que eu estava aqui, né? Agora aqui, que eu estava aqui em Fortaleza, e que eu vi isso no Instagram de alguém e que eu comecei a chorar e tal. E aí eu falei para o meu cunhado, homem, falei, putz, ai meu Deus, eu não aguento mais, puxa vida, tô trabalhando tanto, nananã. Ah, mas isso não é machismo. Aí eu fiquei, como é que você sabe que não é? Desculpa, eu sou incapaz? Qual o problema? Eu tô trabalhando mais do que pelo menos 80% dessas pessoas. Não, deve ser outra coisa. Aí, na mesma semana, a Nature escreve um artigo, aparece um artigo da Nature que fala: mulheres são menos contempladas com autoria dentro de projetos de pesquisa. Eu imprimi, eu falei, ó, a Nature está falando, agora você acredita? Então, assim, a gente vai passar por muito perrengue e não vamos deixar de nomear as coisas, sabe? Não vamos deixar de nomear os espaços que a gente deseja, as coisas que a gente deseja, porque essas coisas não vão ser cedidas para a gente. E dê um tabefe na cara de quem falar mimimi, não, a gente não pode incentivar a violência. Reveja toda a sua relação com qualquer pessoa que eventualmente usar mimimi ou qualquer coisa parecida, que desfizer, que invisibilizar, como a Sil falou. Porque essas pessoas, elas são os mantenedores de um sistema de opressão e elas fazem muito mal mesmo. Elas invisibilizam e essa invisibilização é extremamente dolorosa. Úrsula, pode falar? A gente vai fazer o encerramento depois da sua fala, tá bom? Nossa, que responsabilidade. Infelizmente, a gente gostaria Esperar que É que a gente estourou o tempo mesmo. Esperar que o opressor mude de comportamento simplesmente porque ele enxergou alguma coisa diferente da vida inteira, eu acho que é esperar o príncipe encantado na Torre do Castelo, né? Então, eu acho que parte também do ponto de que, olha, isso daqui me incomoda, né? E eu vou botar a boca no mundo, mas assim, não adianta eu usar a mesma ferramenta máscula, né, ou masculina, sendo que essa não é a minha ferramenta. A minha ferramenta talvez seja outra, né? Minha ferramenta é feminina, minha ferramenta, ela vem do discurso que eu posso ter. Eu fico ouvindo a Silvana, eu fico pensando, eu falei, gente, como eu ainda não entendo de tanta coisa, né? Eu falo aqui do meu privilégio branco, eu não vivi tantas coisas, né? Eu posso fazer um esforço para enxergar um monte delas, mas eu não vivi, né? Eu posso estar atenta, eu posso estar a orelha deste tamanho, mas eu não vivi, né? Então, eu acho que é esperar que o opressor
simplesmente vai mudar toda a conformação dele, porque, nossa, princesa, vem aqui porque eu vim te salvar, não vai acontecer. Então, é usar a minha ferramenta feminina, é entender as minhas insuficiências, né? É ocupar os nossos espaços. Eu tenho tanta coisa para conversar com a Sabrina, que eu tenho amizade fora daqui já, né? E olhar para ela e falar assim, tipo, a gente vai ter dificuldades, né? Mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer. É olhar para a Silvana, para quem eu nutro um carinho. Eu conheço a Silvana há muito tempo, mas próxima há menos tempo. Mas é olhar e falar assim, a gente não pode perecer, porque o dia que a gente perecer, a gente também parou de lutar por alguns espaços, né? Então, aproveitar talvez também que a gente teve algumas possibilidades e falar, mulheres, meninas, mulheres de todas as cores, de todos os gêneros, de todas as necessidades, a gente abriu esse facão, um pedacinho dele com mata fechada, mas tem mais um monte de mata para caminhar ainda aqui para frente. Vamos juntas? Eu tenho umas cicatrizes que eu posso mostrar para vocês poderem fazer outras cicatrizes que ainda vão existir, mas a gente está aqui, né? Para ocupar esses espaços. Eu acho que é isso. Obrigada, meninas. Acho que foi um prazer dividir com vocês esse momento. Assim, acho que não tinha pessoas melhores para dividir. Obrigada, Sil. Obrigada, Sabrina. Obrigada, meninas. Prazer dividir esse espaço com vocês. E que bom que vocês puderam ficar aqui ouvindo um pouquinho o que a gente tem para dizer e que a gente possa se encontrar por aí, batalhando pelos nossos espaços, né? A Isabel levantou a mão, gente, eu vou ter que deixar ela falar, porque é o seguinte, eu ia fazer esse comentário agora no final. Quando a gente estava organizando, né, no começo da organização dessa semana, que a gente começou no começo do ano, eu e a Isabel, a gente foi no Congresso Brasileiro de Cuidados Paliativos, no ano passado. A Isabel é enfermeira aqui do HU, também faz parte do Núcleo de Cuidados Paliativos, e a ideia dessa mesa foi dela, porque ela, então eu tenho que dar esse crédito, ela levantou a mão, ela vai falar, e assim, eu tava falando no grupo, gente, que bacana, assim, que foi muito legal. Então, Isabel, eu falei que ia acabar com a Úrsula, mas não vai dar, você vai ter que falar, já que você levantou a mão, por favor. Cadê, Isabel? Oi, gente, tudo bem? Na verdade, eu queria agradecer, porque eu fiquei super emocionada e muito orgulhosa de ter ouvido e poder participar dessa aula. E até uma das coisas que a Úrsula falou por último, uma das coisas que eu até fiquei me questionando aqui durante todo o tempo, né? Como mudar tudo isso, né? E porque a gente está questionando, a gente está pensando, e aí vocês deram um monte de luz, né? Do quanto a gente pode fazer, a gente que é trabalhadora da área de saúde, que nós que somos mulheres, e nós que adoecemos também, vamos ser vítimas de falas sexistas, e que a gente pode estar vendo tudo isso e pensando no quanto a gente pode mudar até para um futuro, quando a gente não for tratadas assim. Então, eu queria agradecer muito, fiquei muito emocionada aqui, e eu estou aqui gestante, minha filhinha tem 38 semanas, e aí eu estou pensando aqui na responsabilidade de educar para que elas possam um dia ser umas mulheres assim, como vocês, como nós, que vamos fazer a diferença no mundo. Então, eu queria agradecer muito por esse momento. Isabel, você falou uma coisa que, assim, é o que eu sempre fico pensando, né? Eu sou mãe de um menino e agora sou mãe de uma menina que não fez 2 meses ainda, né? Ela tá aqui comigo, né? Então, no evento, tá um negócio, assim. E eu acho que a gente, como pais, mães, assim, a gente, principalmente as mães, mulheres, né, educar os nossos filhos para eles serem diferentes dessa sociedade. Eu acho que isso é uma baita responsabilidade. Então, acho que essa é uma dos caminhos de transformação e de mudança, né? Você falou isso, eu estava justamente pensando nisso. Bom, mais uma vez eu queria agradecer. Eu queria agradecer muito mesmo, tanto a Úrsula, a Sabrina e a Silvana, porque foi uma coisa que eu mandei mensagem para elas há alguns meses, convidando, elas foram super abertas desde o começo, super gostaram do tema, e eu vejo, e todo mundo acho que consigo perceber o entusiasmo que elas falam disso, então agradeço mesmo, de coração, em nome do Núcleo de Cuidados Paliativos aqui do Hospital Universitário. Espero que estejamos juntos em outros momentos, e quem sabe no ano que vem novamente, porque esse é um tema que tocou muito a gente, com certeza. Muito obrigada.
E amanhã nos vemos às 8 da manhã. Muito obrigada a todos, até amanhã.